Tirando a equipe mais bem informada do Rádio Campineiro, movimentando toda a nossa equipe que já fala ao vivo direto do Brinco de Ouro da Princesa. Alô, repórter Futebol Globo CBN, repórter da CBN Campinas. Alô, Antônio Lupe, conta as coisas pra gente. O destaque do Bugre, o destaque do Ceará. Boa noite pra você, Lupe. Tudo bem, Eliel? Boa noite a você e a todos que acompanham o Futebol Globo CBN. O estádio Brinco de Ouro da Princesa tá bonito. Presença em bom número do torcedor do Guarani. Inauguração do novo sistema de iluminação. E olha, vou falar uma coisa pra você, Eliel e ouvintes da CBN. Tem algumas luzes de 2 torres acesas. E a iluminação já é bem melhor do que o sistema antigo se tivesse todas funcionando. Portanto, hoje é um dia histórico para o Guarani, que faz a reforma geral do seu sistema de iluminação do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E para coroar esse momento, a equipe busca entrar no G4 e engatar uma sequência ainda maior, uma sequência positiva ainda maior na Série B. Não perde há 5 jogos e nas últimas 3 partidas foram 3 vitórias. O técnico Humberto Louser hoje não conta com Derek, que além de suspenso está machucado. Só que por outro lado, Bruninho e Matheus Bueno voltam a ficar à disposição do treinador do Guarani. São 9h11. Este é Antônio Lupe, este é o Futebol Globo CBN, que movimenta mais um craque da sua escalação. Alô, Gabriel, meu grande Gabriel Castro, comentarista do Futebol Globo CBN. O seu destaque, alô, Gabi Castro, como estão as coisas para Guarani e Ceará? Boa noite para você, Gabi. Boa noite para você, Eliel Almeida. Boa noite, Antônio Lupe, Marco Guarizo, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Eliel, sem sombra de dúvidas, né? A tarefa do Guarani hoje é saber explorar esse clima bastante favorável, né? Tem o otimismo dos torcedores, primeiro com a fase da equipe na Série B, 5 jogos de invencibilidade, melhor time da Série B pós-data FIFA, pode entrar no G4, é a diretoria cuidando do estádio, com inauguração da iluminação, que agora está toda apagada, sendo iluminada apenas pelos torcedores, com um celular e com uma lanterna verde. Então tem DJ, a casa bugrina está sendo bem cuidada. Então, assim, antes do jogo, tudo isso é lindo. Cabe agora ao técnico Humberto Louser preparar bem a equipe taticamente, mentalmente, porque precisa saber jogar uma partida como essa, até porque do outro lado tem um adversário dificílimo que tem condições de brigar pelo acesso. Já já eu falo, porque o Guto Ferreira mexe na escalação, tira aqueles jogadores mais experientes e colocou os jovens, viu, Eliel? O detalhe interessante de tudo isso, minha gente, é que antes, quando a iluminação caía no estádio, aquela lâmpada de mercúrio demorava uma barbaridade para restabelecer toda a iluminação do estádio. Agora é LED, né, Lupe? É rapidinho. É rapidinho, é ecológica e é eficiente. É o LED, o novo sistema de iluminação do Brinco. Tanto é que o jogo começava às 9h30, tinha que acender os refletores por volta das 7h30 da noite. Agora não, tá tudo apagado. É só apertar ali o disjuntor que acende tudo. E a festa aqui no Brinco tá muito bonita. Eu aproveito também para dar o destaque do Ceará, que não vence há 2 jogos. E como disse o Gabi Castro, o técnico Guto Ferreira muda a equipe, coloca um time mais jovem. E o destaque da equipe do Ceará vai pro Eric. Olho nele. São Paulo tá interessado, já marcou 15 gols na temporada 2023 e está confirmado no time titular do Vozão, Eliel. 9h14. Tá bonito o som do Brinco de Ouro da Princesa do Naldo Araújo. Sobe o som do Brinco de Ouro da Princesa, meu caro Nilson Belisário. Sente aí a emoção do torcedor bugrino. Já já tem Guarani em campo, já já tem Ceará, já já tem Futebol Globo CBN pra você, e com ele, que vai trazer tudo do melhor e do pior que acontecer no Brinco de Ouro da Princesa. Alô, Marco Guarizo, mais um titularíssimo do Futebol Globo CBN. Boa noite pra você, Guarizo. Boa noite, Eliel Almeida, grande abraço para você, um abraço para os nossos ouvintes, boa noite para todo mundo nos acompanhando. Espetáculo muito bonito aqui no Brinco. Vocês já citaram, né, a nova iluminação, a força dessa iluminação. Antes a gente via tudo amarelado no campo aqui do Brinco. Agora não, o negócio tá bonito. As lanternas acesas agora na torcida fazendo um espetáculo para a inauguração.
E olha, um grande público, viu, Eliel? Cheguei por volta das 8h10 da noite aqui ao Brinco de Ouro, uma movimentação intensa lá fora. Não é só a iluminação, não. É a campanha do Guarani que faz a torcida chegar. E um detalhe, viu, Eliel? A temperatura aqui, pelo menos, segundo o meu termômetro, 21 graus. Aqui na cabine está um pouquinho mais quente. É uma temperatura muito agradável, apesar do horário do jogo, Eliel. É a temperatura deste inverno brasileiro que é esquisito, que é outono, que é primavera, que é verão, é tudo numa única estação. E é claro que a gente vai falar bastante pro ouvinte do Futebol Globo CBN de tudo que está acontecendo também no jogão desta noite pela Libertadores da América, também envolvendo um alvinegro e um alviverde, envolvendo Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras, por exemplo, já está definido pelo Abel Ferreira, vai a campo no 4-3-3 com Everton no gol, Mike na direita, Gomes e Murilo na zaga, Piquerez na esquerda, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga no meio campo e o trio de baixinhos, o ataque Xuxa Meneghel, Arthur, Rony e Dudu estão prontos, escalados pelo Verdão. Do outro lado, um cara que conhece bastante o Abel Ferreira, que conhece o Verdão e que conhece o futebol brasileiro. É copeiro, é matreiro, Luiz Felipe Scolari, que escalou o Galo assim, ó, o Everson no gol, também no 4-3-3 com Saraiva na direita, Igor Rabelo e Gemerson na zaga, com Arana fechando o sistema defensivo na esquerda. No meio campo tem Otávio, Bataglia e Zaratio, e na frente, olha esse ataque do Galo, hein? Na frente tem Paulinho, Hulk e Pavon. Deixa eu pegar a opinião do nosso comentarista, emprestada rapidinho a opinião do Gabriel Castro em relação ao jogo do Atlético Mineiro com o Palmeiras, porque eu quero pegar uma observação aqui. Quando o torcedor do Verde cobra algum tipo de reforço, algum tipo de contratação, é por causa do banco de reservas. É claro que se você pegar de 1 a 11, o time do Palmeiras tem um baita de um time, vem ganhando muita coisa com este time, com esta espinha dorsal. Mas olha o banco do Palmeiras pro jogo de hoje. Lomba, Marcos Rocha, e aí começa o Festival de Garotos da Base. Vanderlan, Hendrick, Richard Rios, Luiz Guilherme, Fabinho, John, e depois tem Luan, Breno Lopes, o Lopes e o Jailson. Mas dá uma olhadinha no banco do Galo. Mendes, Mariano, Rubens, Hever, Lemos, Edenilson, Igor Gomes, Johan, Alan Franco, Pedrinho, Patrick e Allan Kardec. Quando o torcedor cobra reforços, é claro que ele está satisfeito com o time, com os títulos, com o momento. Só que ele olha para o banco e quer ver alguém bom lá no banco também, né, Gabriel Castro? E tem muita razão o torcedor do Palmeiras quando reclama. A maior crítica para cima da Leila, presidente do clube, é em relação a elenco. O time do Palmeiras é excepcional, é excelente, mas quando olha para o banco de reservas e quando precisa fazer alguma mudança, o técnico Abel Ferreira sabe que precisa dessa qualificação, já cobrou até publicamente, o seu auxiliar também, então ficou um tempo, né, sem dar entrevista coletiva. Então, de fato, agora, se a gente fosse fazer um jogo entre os titulares, como vai ter daqui a pouco, Palmeiras é favorito, mesmo fora de casa, até porque o Felipão ainda não venceu na frente do Atlético Mineiro em 8 jogos. Agora, se fosse entre os reservas, Eliel Almeida, aí eu acho que o Atlético Mineiro tem uma certa vantagem, viu? Concordo contigo, meu caro Gabriel Castro. São 9h18 pela Libertadores da América, 2 jogos acontecendo agora. Essas partidas começaram um pouquinho mais cedo, começaram às 9 da noite, o Nacional do Uruguai e o Boca Juniors estão empatando em 0-0 e o Deportivo Pereira da Colômbia está empatando também por 0-0 com o Independente Del Valle do Equador. Estes os jogos da Copa Libertadores da América. Pela Sul-Americana nós já tivemos partidas acontecendo, inclusive ontem o Libertad do Paraguai perdeu para o Fortaleza por 1-0, o Emelec do Equador perdeu para o Defensa e Justiça da Argentina por 2-1 e o Corinthians bateu o News Old Boys também por 2-1. 2-1, placar que o Botafogo aplicou para cima do Guarani do Paraguai de virado. Bota líder do Campeonato Brasileiro, vai bem também na Sul-Americana. Noite ruim para um brasileiro. Goiás foi atropelado pelo Estudiantes de La Plata, 3-0 para o Estudiantes, jogo que aconteceu lá na cidade de La Plata, no Jorge Luiz Risque, o estádio do Estudiantes. Ainda pela Sul-Americana, amanhã tem São Lourenço e São Paulo. Pela Libertadores, o Mengão joga amanhã contra o Olímpia do Paraguai, jogo às 9 da noite no Maracanã, no Rio de Janeiro. Bom, nosso assunto aqui, o nosso papo aqui é a Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco você tem a transmissão de Guarani e Ceará direto do Brinco de Ouro da Princesa.
Princesa, mas a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B já começou na terça-feira. Nós tivemos Mirassol 2, Avaí também 2, Sampaio Correia e Botafogo ficaram no 0-0, Botafogo de Ribeirão Preto, e o CRB venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Hoje, mais cedo, o Ituano bateu o Tombense por 1-0 e o jogo que você conferiu aqui no Futebol Globo CBN, o Criciúma batendo a Ponte Preta pelo placar de 2-1. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, junto com Guarani e Ceará, tem um monte de jogos, muitas partidas marcadas para este mesmo horário, como o Vitória, que recebe o ABC lá no Barradão em Salvador, no Onésio Brasileiro Alvarenga, lá em Goiânia, o Vila Nova recebe o Sport no Estádio do Café, na Bela Londrina, o Londrina recebe a Chapecoense, e também às 9h30 da noite, o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino, vai até o Alfredo Jaconi do Rio Grande do Sul para encarar o Juventude, portanto, dos Pampas aos Seringais, do Oiapoque ao Chuí, tem jogo nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Série B que tem o G4 com o Novo Horizontino liderando com 39 pontos, Novo Horizontino que ainda joga, o Vitória tem 38, está em segundo, mesma pontuação do terceiro Sport, só que estes dois times também vão jogar daqui a pouco. O Criciúma fecha o G4 com 38 pontos, mas o Criciúma já jogou, ele pode ser ultrapassado pelo Vila Nova, que joga em casa já às 9h30 da noite, e pelo Guarani, que também joga em casa contra o Ceará, também às 9h30 da noite. 9h21, vamos lá, Antônio Lupe, o Guarani já está escalado, definidinho, já está tudo no papel, tudo colocado na ficha técnica pelo Humberto Louser. Pronto, escalado e definido pelo Louser. E do lado de lá, o vovô, o Ceará, como tá o Vozão? O time que ficou por muito tempo no Campeonato Brasileiro da principal divisão deste país e agora está na Série B. Como tá o Vozão, hein, Lupe? Do técnico Guto Ferreira, também já tá pronto, definido e escalado a equipe do Ceará. Aquele moço do apito que fica ali controlando tudo, fiscalizando todo mundo, também tá prontinho? Pronto, escalado e definido. Que festa linda aqui no Brinco. Para aproveitar essa festa, essa queima de fogos, a entrada dos times em campo. Alô, Nilson Belisário, comandante das carrapetas da Central Brasileira de Notícias da CBN Campinas. A ficha técnica de Guarani e Ceará aqui no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani. Sempre comigo. Pronto e escalado, o Guarani enfrenta o Ceará com camisa de número 1, voltando ao time Pegorari. Na lateral direita com a 13, Diogo Matheus. Na zaga 12, Alan Santos, 3, Lucão. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Mike. Meio campo do Bugre tem 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno e com a 27, Bruninho. No ataque, 17, Bruno José, 9, Bruno Mendes e com a 19, João Victor. Repetindo a escalação do Guarani. Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike. Barbosa, Bueno e Bruninho. Bruno José, Bruno Mendes e João Vitor. No banco, à disposição de Humberto Louser. 31, Douglas Borges, 8, Robinho, 14, Van Alvarinho, 20, Lucas Silva, 21, Lucas Araújo, 23, Wenderson, 28, Bernardo, 29, Isaac, 33, Felipe, 34, Valber, 36, Kaique e com a 78, Regis. Ceará. O Vozão, o Ceará também está pronto e escalado pelo técnico Guto Ferreira, com camisa de número 94, Bruno Ferreira. 5 na direita, Kaique Gonçalves. Na zaga 4, David Ricardo e com a 13, Luiz Otávio. Na esquerda com a 21, Paulo Vitor. No meio campo, 95, William Maranhão, 35, Breno e com a 14, Chay. No ataque, 16, Eric Pulga, 11, Eric e com a 79, Guilherme Bissoli. Repetindo a escalação do Vozão: Bruno Ferreira, Kaique Gonçalves, David Ricardo, Luiz Otávio, Paulo Vitor, William Maranhão, Breno Chay, Eric Pulga, Eric e Guilherme Bissoli. No banco, à disposição de Guto Ferreira, 67, André Luiz, 3, Thiago Pagnussati, meia dúzia, Richardson, 7, Zé Ricardo, 9, Nicolas, 10, Jean Carlos,
12 Sidney, 22 William Formiga, 77 Janderson, 89 Klepper e 98 Léo Santos. A arbitragem do jogo. Do estado do Espírito Santo, apita o jogo Diógenes José Padovani de Andrade. O assistente 1 é Douglas Pagung, também do Espírito Santo. O assistente 2, Antônio Adriano de Oliveira, do Maranhão. No VAR, no árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Luiz Braga, do Rio de Janeiro. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. São 9h26. Você conferiu a festa linda da entrada do Bugre Campineiro em campo. Para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, o Bugre já está em campo. Tem Guarani e Ceará já. Você está acompanhando as imagens no nosso youtube.com/CBN Campinas. Mas é claro que você não vai ter as imagens do jogo durante a transmissão, até porque esta transmissão pertence ao Sport TV. 9h26, mas aqui, meu caro, você vê tudo, você acompanha tudo, você não perde nenhum lance aqui na CBN. O Lupe trouxe a escalação do Guarani, trouxe a escalação do Ceará bem diferente, como destacou o nosso Gabriel Castro, muita gente diferente, o Kaique na direita, o David Ricardo, Luiz Otávio na zaga, junto com o Paulo Vitor na esquerda, um meio campo um pouquinho mais conservador, com Breno, William, Maranhão, aquela numeração toda diferente, né? Toda esquisitona. A gente vai falar bastante deste time do Ceará, que chega com 3 atacantes, até porque, meu caro Gabriel Castro, o técnico Guto Ferreira também quer mostrar resultado à frente do Vozão, né? 2 jogos sem vitória, é a equipe que, na teoria, iria brigar pelo acesso, mas o que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro da Série B é uma dificuldade muito grande para poder engrenar boas partidas, né? Tanto é que já aparece na 10ª colocação, já quase indo para a segunda parte da tabela. Agora, o ouvinte, ele já sentiu, já ouviu a festa que foi programada para o dia de hoje, com a inauguração deste novo, da iluminação, o telão mostrando aqui os lances, mostrou aqui os gols do Criciúma diante da Ponte Preta e, logicamente, a arquibancada foi a loucura. A gente já falou sobre o bom momento do Guarani, 5 jogos de invencibilidade. Agora, precisa tomar muito cuidado, porque o Ceará tem qualidade, apesar de ter no banco de reservas o Nicolas, que a gente sabe que é artilheiro, o Jean Carlos, camisa 10, aquele mesmo ex-náutico, o Janderson, é um ataque muito jovem, Eric Pulga, apenas 22 anos, o Eric, que é o destaque, que o Lupe citou com 15 gols na temporada, tem apenas 25, o Guilherme Bissoli também 25 anos, então olha só, uma média aí de 23 anos do ataque da equipe do Ceará. Lições para a equipe do Guarani da última rodada, Eliel, tem que ter atenção na saída de bola. No último jogo contra o Avaí, logo com 3 minutos, a equipe sofreu gol numa saída errada do Douglas Borges. Hoje é o Pegorari que volta, precisa ver questão de ritmo de jogo. Tem que tomar cuidado com essa saída de bola, já que o Ceará joga com 3 atacantes, certamente vai poder pressionar a equipe do Guarani. Matheus Bueno precisa dar essa qualidade na saída de passe, movimentação, 4 atacantes, né? Anima, ele deixa no banco de reservas articuladores Regis e Isaac e coloca o Bruninho para ser esse homem para poder alimentar o ataque, Bruno José, João Vitor e também o Bruno Mendes, expectativa de grande jogo e já vai começar por aqui, Eliel. Já tem um time de um lado, um time do outro lado, o árbitro tá no meio do campo e a bola ao centro. Então, meu amigo, vem aí Marco Guarizo para trazer tudo o que vai acontecer no Brinco de Ouro da Princesa, tudo de melhor e de pior em 90 minutos de muita emoção. Titularíssimo do Futebol Globo CBN, alô Guarizo, a emoção tá contigo, meu caro. Marco Guarizo. Um grande abraço para você, Eliel Almeida, para os nossos ouvintes da CBN Campinas. 1 minuto de silêncio nesse momento sendo observado aqui no Brinco.
no telão as pessoas sendo homenageadas neste momento. E o Guarani hoje com o terceiro uniforme, hein? Uma camisa verde clara, calções também verdes claros, meiões verdes claros. Até perguntei pro Gabi Castro, a luz é tão forte assim que eu tô enxergando uma cor diferente? Não, é um uniforme alternativo. tanto, é. Ceará com o uniforme número 2, camisa branca, calções pretos, meiões brancos, apita o árbitro! Rola a bola e rola a emoção no futebol da CBN. Guarani Ceará. Primeira posse de bola do Bugli, já com marcação do Ceará adiantada. Pelo lado esquerdo sai jogando o Lucão, faz o domínio de bola, chega a marcação do Chay pra cima dele, ele inverte o jogo pro Alan Santos do lado direito, toca no Diogo Matheus, chega a pressão, vai voltar lá atrás, recomeçar com o goleiro Pegorari, que vai sair jogando. Chega a pressão do Bissoli pra cima dele, o Guarani vai tocando bola ao estilo Fernando Diniz no campo de defesa. Toque do Mike pra frente, encontra o Bruninho, tenta fazer o giro em cima da marcação. Começou. Último toque, chega ali pra fazer o corte. William Maranhão, a bola para fora, lateral. Começou Eliel Almeida. Começou em várias cidades na Série B do Campeonato Brasileiro e começou no Mineirão, Atlético Mineiro e Palmeiras, oitavas de final da Libertadores da América, Guarizo. E aqui vem tentando chegar o Bruno José, faz o desvio de cabeça, corta para onde o nariz aponta. O David Ricardo ou Davi Ricardo, depois o Antônio Lupi me fala. Vem o Bugre pro campo de ataque, toque pro Bruno Mendes na ponta direita, perto da linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate no David. Vai para fora, escanteio primeiro favorecendo o Bugre, lado direito do ataque, Lupi. E o Diogo Matheus, que já está pronto para cobrar o escanteio, ele tira alguns papéis que estão no gramado, espera a reposição da bola pelo Gandula. Opa, a bola chegou aqui para mim, ó. Que isso, hein, que domínio. Diogo Matheus na bola. Depois o domínio de craque do Lupe. Tem 2 na bola, hein? Opa. Mike. Não é o meu veículo, não. Vamos continuar narrando, então. O Mike vai pra cobrança, ele sai da bola. Diogo Matheus pelo lado direito, joga dentro da área, corta de cabeça a zaga do Ceará. Voltou pra Bruno José, faz um passe de calcanhar pra Mike, abriu o jogo na ponta direita. Diogo fez o cruzamento, desvio. Sai com tudo ali pra fazer a defesa. O Bruno Pereira vinha fechando em cima dele o Xará, o Bruno Mendes, Lupe. Num desvio na zaga do Ceará, depois do cruzamento que veio pelo lado direito. A bola subiu. Mas o goleiro, camisa número 94, Bruno Ferreira, fez a defesa. E o Ceará sai tocando curtinho aqui pelo campo de defesa. O domínio é do David Ricardo. Vai levando com a marcação do Bruno Mendes, faz o lançamento, agasalha no peito por ali. O Pulga, a arbitragem marca o toque no braço do jogador da equipe do Ceará. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. E aqui o Guarani vai tocando bola no campo de defesa com o goleiro. Guarizô. Oi. David Ricardo, camisa número 4. Muito obrigado, Antônio Lupi. E a curiosidade é que o Pegorari está com a camisa número 1 do Guarani, não só na numeração, mas a camisa de jogo mesmo, a verde escura, né? Essa é a diferença do goleiro do Guarani para a partida de hoje. Tem lateral, Ceará pela lateral direita, vai lá sem muita pressa para fazer a cobrança, o Kaique Gonçalves. Joga a bola no campo de ataque, busca o Bissoli, agasalha no peito, tenta voltar o jogo, Bruninho tá esperto para tirar a bola dali, também de peito, corta a zaga da equipe do Ceará. Vai brigar pela bola o William Maranhão, ela vai para fora, mais um arremesso favorecendo a equipe do Ceará. Gramado molhado toda hora que o Maranhão vai fazer uma cobrança de lateral, ou melhor, o Kaique, ele seca a bola na camisa. Vai tocando bola o Ceará, tenta subir a pressão o time do Bugre, mas ainda no campo defensivo pelo lado direito, fica com ela o Luiz Otávio, agora domina com um pouquinho de dificuldade o zagueiro, deixa com o David Ricardo pelo lado esquerdo, Bruno Mendes vai tentar atrapalhar, volta o jogo com o goleiro Bruno, toca curtinha a equipe do Ceará nesse início de partida, até aqui ninguém ameaçou ninguém, temos 4 minutos jogados do primeiro tempo no Brinco de Ouro, é a Série B do Campeonato Brasileiro para você ligado aqui na CBN Campinas. Volta Luiz Otávio para sair jogando, o experiente zagueiro, faz o domínio, tem aquela saída de 3, o técnico Guto Ferreira, agora recebe na esquerda o David Ricardo lança de canhota, tenta inversão de jogo, vai lá o Mike para cortar bem pelo lado esquerdo da defesa do Guarani, tenta sair jogando o João Vitor, 3 em cima dele, a
marcação chega, consegue roubar a bola por ali. O William recomeça o jogo. Luiz Otávio toca na esquerda de novo. O jogador que mais pegou na bola nesse início de jogo é o zagueiro David Ricardo. Agora pela direita, Kaique sai jogando. A marcação do Guarani aperta, por isso fica no campo defensivo. Pois não, Gabi Castro? E o Guto Ferreira, que é um estudioso, ele sabe que o lado direito do Guarani é muito forte. Então o que ele faz? O Ceará, na verdade, ele não joga com um esquema de 4 atrás, não. É 3. O David Ricardo é o zagueiro pela esquerda e o Paulo Vitor, que a gente achou que ia jogar como lateral esquerdo, tá jogando como ponta esquerda. Ele tá aqui, ó, para poder prender justamente o Diogo Matheus, e aí fica mano a mano o Bruno José com o David Ricardo. Então é esperto o Guto Ferreira, tenta prender o lateral direito do Guarani, porque sabe que a jogada do Bugre aqui é muito forte e o Guarani não faz essa marcação, pressão no início de jogo, não. E quando tentou a primeira arrancada, o Bruno Mendes, paulada pra cima dele, primeiro cartão do jogo, Antônio Lupe. Aliás, Bruno Mendes completa aniversário hoje, nesta quarta-feira, 29 anos, e de presente já tomou uma entrada violenta no centro do gramado e pinta o primeiro cartão amarelo do jogo. Camisa 13, Luiz Otávio, o capitão do Ceará, recebe cartão amarelo. É o primeiro do jogo. Bruno Mendes aos poucos vai se levantando. Um grande abraço pro meu amigo Vandão, lá da Vila Formosa, acompanhando o Futebol Globo CBN. Para o Vandão e para a audiência da CBN, o toque do Futebol CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos chegando à marca de 6 minutos. Primeiro tempo é Série B aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0. Ceará Também 0. Ele é o Almeida. Central da Bola. Todos os jogos das 9h30 da Série B também 0-0. 0-0 também para Atlético Mineiro e Palmeiras, 6 minutos de jogo. Futebol Globo CBN. Lançamento para o Bruno José, ele cumprimenta ali o Matheus Bueno, mas estava adiantado, camisa 17 do Bugre, Lupe. Estava adiantado, estava em posição irregular, o Ceará tem pressa, o camisa número 4, David, já põe a bola em campo e já cobra a irregularidade. E vai saindo jogando pelo lado esquerdo o David, voltando com o goleiro Bruno Pereira. A marcação do Guarani é aquela meia pressão. Agora o Bruninho chega pra cima do Luiz Otávio, mas ele solta a bola curtinha com o Kaique no campo defensivo. Vai buscar jogo o Breno, gira pra cima da marcação, tenta o toque na frente pra correria do Eric. Volta o jogo com o camisa 95, Maranhão faz o lançamento pro Paulo Vitor. Mata bem no peito o Paulo Vitor pra evitar a bola saindo pra lateral. Vai tocando bola o time do Ceará. Guarani postadinho, esperando tudo igual aqui no Brinco, comecinho de jogo. Grande público no estádio do Guarani. E o Eliel Almeida tá esperando sua mensagem, hein? 991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas para você mandar sua mensagem em texto, em áudio, como você preferir, para acompanhar o Futebol Globo CBN. Vem trabalhando bola o time do Ceará, na linha que divide o campo. Toque curto do Luiz Otávio, curtinho do lado esquerdo para a subida do David. Ninguém marca, o zagueiro vai levando. Inversão de jogo, encontrou com muito espaço ali pela direita o Maranhão. Recebeu o Maranhão, lançamento na entrada da área, cruzamento rasteiro, Chay tentou o domínio, briga dentro da área, pegou Ari! Goleirão do Bugre percebeu que o cruzamento ia passar por cima dele, esticou o braço e ficou com ela sem problema para evitar um perigo maior, Lupe. Bem posicionado, seguro, acompanhou toda a jogada, a finalização do Chay, chute cruzado nas mãos de Pegorari, que trabalha pela primeira vez no jogo. E lá vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Pelo lado esquerdo, Bruninho fica com ela, retorna tocando bola curtinho para o Matheus Bueno. Recomeça o jogo no campo de defesa com o Lucão. Tem espaço, o Lucão abre o jogo na direita para o Diogo Matheus, deixou com o Bruno José, pediu de volta, recebeu, tenta o corredor pelo meio, a marcação aperta, acelera, Diogo Matheus faz a tabela, recebe de volta na linha de fundo, cruzamento rasteiro, corta do jeito que dá o William Maranhão. Tava engatilhado para finalização, como o centroavante gosta o Bruno Mendes. É escanteio para o Bugre, Lupe. Escanteio para o Guarani pelo lado direito, depois de uma boa jogada feita pelo mesmo lado. A zaga da equipe do Ceará afastou o perigo com o William Maranhão. Tem escanteio, Diogo Matheus já foi embora. Não, voltou. Diogo Matheus e Mike na bola. São dois na bola, tem força aérea do Bugre dentro da área. Já abre o Diogo Matheus, bate direto, o Mike fechado, corta de cabeça a zaga, volta para Bruno José, mata no peito, bate em cima
da zaga do Ceará. Dá uma bicicleta ali o Bruno José, acaba virando uma finalização, mas essa bola vai direto pela linha de fundo. Aplaudido pela torcida o Bruno José. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Gabi Castro já leu os esquemas táticos dos dois treinadores e agora a gente vê o Guarani chegando um pouquinho mais para cima, Gabi. É um Guarani que respeita muito essa equipe do Ceará, não faz a marcação, pressão, espera o Ceará jogar aqui perto do meio-campo, então deixa os zagueiros tocar a bola. A partir do momento que ela chega no Chay, que ela chega no Breno, aí sim a marcação é muito forte, tanto do Matheus Bueno quanto do Matheus Barbosa, a dupla de Matheus. Então um jogo muito estudado, sem grandes oportunidades para as duas equipes, mas o Guarani tem uma postura porque sabe que do outro lado tem um grande adversário. E vem tentando atacar pela esquerda, erro de domínio do Mike, ela vai para fora, apenas arremesso lateral lá pela direita, na intermediária, favorecendo a equipe do Ceará. Guarizo, oi. Você pode falar melhor que eu, mas eu vou dar um relato aqui. Essa nova iluminação é uma das melhores do estado de São Paulo, tirando as arenas, com a reforma. Tô certo ou tô errado? Você está certíssimo, as arenas que eu já estive é o mesmo padrão. Impressionante, a gente via antes amarelado daqui de cima, agora bom demais, fantástica a iluminação, parabéns ao Guarani por esse trabalho. E também os números ficam mais fáceis de ver daqui de cima, viu, Lupe? Isso é bom também, viu? Sim, aqui de baixo também, viu, Guarizo? Facilita e muito a visão, principalmente nos lances onde a gente está do lado oposto. E a torcida do Ceará marca presença em bom público aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente daqui a pouco porque vem o Ceará. Tentativa de passe na entrada da área, chega cortando por ali o Matheus Bueno para consertar tudo pelo Guarani. Oportunidade de contra-ataque, avança Bruninho, dribla, limpa o lance, toca na direita. Bruno José recebeu na entrada da área, ajeitou, tocou rasteiro, chega cortando a zaga. Bruno Mendes faz a proteção para Diogo Matheus, dribla, procura espaço, leva para a linha de fundo, cruza rasteiro, corta, Luiz Otávio voltou. Bruno Mendes em cima da zaga. Paulo Vitor faz o desvio e o Guarani chega com tudo, Antônio Lupe. E a torcida do Bugre vem junto. Uma grande pressão do Guarani na finalização do Bruno Mendes. A bola explodiu nas nádegas do jogador da equipe do Ceará e se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio Bugre. Diogo Matheus na bola. Vai o Diogo Matheus para cobrança. Sozinho dessa vez, sem aquela jogada de dois na área. Ou na área não, né? Na linha do escanteio. Vai combinando a jogada ali, força aérea do Bugre dentro da área. Cresce a expectativa aqui no Brinco de Ouro. 12 minutos jogados desse primeiro tempo. Depois da resenha do árbitro, agora autoriza Diogo Matheus. Joga no primeiro pau, mais uma vez corta a zaga do Ceará. Vai sobrar ali pro Pulga, que briga com o Bruno José. Consegue matar no peito, vai carregando a arbitragem para marcar falta. Toque de mão do jogador do Ceará, que está agora reclamando com a arbitragem. A falta favorece o Bugre na intermediária. Você vai participando também aqui pelo youtube.com/CBN Campinas. Obrigado pela sua atenção aqui com a gente, pela preferência. Vem na ponta direita, Bruno José faz o passe, volta um pouquinho mais atrás para o Matheus Barbosa, mas ainda rondando a área do Ceará, o time do Bugre. Matheus Barbosa vai como um ponta pela linha de fundo, bate a bola em cima do Pulga, mas a arbitragem marca apenas o tiro de meta. E no sonsaço do Naldo Araújo, a gente pode ouvir que a torcida não gostou, Antônio Lupe. Foi no limite. Eu tenho minhas dúvidas se essa bola saiu de forma completa ou não. Foi na cara do assistente de número 2, o senhor Antônio Adriano de Oliveira do Maranhão. Tiro de meta já cobrado pelo Bruno Ferreira. E quem recebe é o Paulo Vitor pela meia esquerda. Ele tentou passar a bola pelo meio do Bruno José. Aí, como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, o arremesso lateral favorece a equipe cearense. Joga na frente pro Bisoli, buscando o Paulo Vitor. Chega o Diogo Matheus com muita categoria, toca a bola para trás para Alan Santos, que já não tocou com tanta categoria assim pro Pegorari, que precisou correr um pouquinho para fazer o domínio. Sai Lucão, jogando pela lateral esquerda do time do Guarani. Matheus Bueno faz o sinal, por isso ele toca, inverte o jogo pro Alan Santos ainda no campo defensivo. De novo pro Diogo Matheus, vai carregando bola, o Ceará apostado ali, só esperando, tentando cortar a linha de passe do time do Guarani. Lucão carrega, já passa o Mike pedindo bola, ele volta, tudo lá atrás, recomeçando com o Alan Santos. Faz o passe curtinho pro Diogo Matheus, já abre na ponta pedindo
O Diogo Matheus segura, faz a tabela com o Barbosa, tocou para Bruno José, levou na ponta direita, disparou Matheus Barbosa, Bruno José levou sozinho, caiu, pediu falta. E a falta tá marcada em cima dele, favorece o Bugre, já cobrada, mas não vale, né? Aí quis bater antes do árbitro autorizar, falta em cima do Bruno José, vamos dizer que um escanteio alguns metros para trás, Lupe. A uns bons metros, viu, Guarizo? Atrás ali da bandeira direita do escanteio. E essa falta foi mais no alarido do torcedor, na pressão do torcedor do Guarani, no ouvido do assistente. Ele demorou uma eternidade para marcar a falta em cima do Bruno José. Guarani tentou bater rápido, o árbitro mandou voltar. Por isso, Diogo Matheus e Mike estão na bola. É falta para o Bugre. 2 na bola, um para cruzar de direita, um para cruzar de esquerda, a força aérea do Bugre dentro da área. Vem Diogo Matheus, faz o cruzamento no segundo pau, a bola passa por todo mundo, vai sobrar na ponta esquerda para o Bruninho, faz o domínio, domina Bruninho, leva para a linha de fundo, ganha a jogada, o último toque do Kaique, a bola vai para fora, mais um escanteio favorecendo o Bugre. Se eu não me engano, é o primeiro pela esquerda, Lupe. É o primeiro pela esquerda, Guarizo. Você tem razão. Na verdade, você tem total razão. É o primeiro escanteio pelo lado esquerdo, só que os batedores não mudam. Diogo Matheus e Mike são os cobradores. Ih, cobrou. Essa jogada é ensaiada, o toque é para trás pro Bruninho, todo mundo dentro da área. Bruninho tenta centrar o cruzamento, mas ele rola do lado esquerdo para a jogada do Diego. Tentativa, Diogo tocou na entrada da área pro Barbosa, vai arriscar, preferiu o drible, caiu, pediu pênalti, forçou a arbitragem, manda seguir o jogo. Claro que tem VAR, mas aqui a olho nu parece que não aconteceu absolutamente nada. Matheus Bueno tenta evitar e consegue evitar o contra-ataque da equipe do Ceará, protege a bola contra o Chay e chuta em cima dele para lateral. O toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Já passados 16, primeiro tempo, aqui no Brinco de Ouro é Série B. Guarani 0. Ceará. Também 0, Central da Bola. Central da Bola. 16 minutos do primeiro tempo, Atlético Mineiro e Palmeiras vão empatando 0-0, oitavas de final da Libertadores. Pela Série B tem gol lá no Sul, Londrina 1, Chapecoense 0, gol de João Paulo de pênalti aos 9 do primeiro tempo. E vem trabalhando bola o Ceará pela ponta direita, o domínio do Eric, inverte o jogo buscando o Paulo Vitor aqui na ponta esquerda, tem espaço, Paulo Vitor domina já na entrada da área, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, tenta chegar no Eric, corta a zaga do Guarani do jeito que dá, bate de cabeça o Kaique, tem briga na entrada da área, Chay, antes dele chega para tirar a bola dali, o Mike, ela vai voltando para o goleiro da equipe do Ceará, que é o Bruno Pereira. 17 jogados do primeiro tempo, Gabi Castro, 1/3 de primeiro tempo jogado. Como é que você está vendo essa partida, Gabi? É um jogo muito equilibrado, como se fosse um jogo de xadrez, né? Quando o Guarani tem a posse de bola, o Ceará se retrai e joga muito compactado. Quando o Ceará tem a posse de bola, o Guarani se retrai com seus 10 jogadores de linha e também uma equipe muito bem compactada, né? Não teve nenhuma chance de gol até agora. O Guarani precisa tomar cuidado com este lado esquerdo aqui da equipe do Ceará, porque sempre está ficando um livre, o Ceará está fazendo esta inversão. Então ele atrai o Guarani, fica com essa posse de bola para o lado direito e vem um lançamento aqui para o lado esquerdo. Então Bruno José e Diogo Matheus precisa ficar de olho. O Guarani, como sempre, jogando muito pelo lado direito, é uma força ofensiva, mas de vez em quando precisa acionar mais o Mike, o Bruninho precisa acionar o lado esquerdo com o João Vitor, que ainda não apareceu muito. Vai tentando subir o Ceará pela ponta direita, vai levando a bola o Kaique Gonçalves, tem um corredor, rola pro Eric, tenta o passe no Chay na entrada da área, cai com tranquilidade para fazer a defesa, o goleiro Pegorari pro Guarani, tenta ligar o contra-ataque com o Bruno Mendes do lado esquerdo do campo de ataque, estava esperto por ali o Luiz Otávio, quase rouba a bola do Eric, o Bruno Mendes, mas consegue voltar o time do Ceará. Tá pressionado o goleiro Bruno Pereira, sai jogando na direita, Coutinho com Luiz Otávio, passe na frente, roubada do Mike, vem Guarani, o chute de fora! Passa a esquerda do gol do Bruno! Era o João Vitor chegando ali, finalização buscando onde a Coruja dorme. Ela passou à esquerda, mas já deu aquele frisson na galera do Bugre, Antônio Lupe. E foi uma bomba, foi uma paulada do João Vitor de fora da área.
Pra você ter ideia, ela veio em direção aqui dos moços dos microfones, aqui dos meus amigos repórteres de rádio, explodiu na placa de publicidade. Olha, deu até uma trincadinha na tela de LED. Quase o Bugre abre o primeiro, abre o placar com João Vitor. E a gente sabe que é caro, né? O Lupe já deu o preço 6 deste mil, LED né? aí, é caro, hein? Vai ter Nossa. prejuízo. É, exatamente. E vem o Ceará tocando bola depois da primeira grande chance do Guarani no jogo. Lançamento na direita buscando o Eric, chega de cabeça. Opa, o avião tá chegando aí. Lá vem do lado esquerdo o Bruninho. Vem Bruninho trabalhando bola, levou pela ponta esquerda, rolou pro João Vitor. Recebeu o João Vitor, vai pra cima da marcação, deu seta, Bruninho, passe, chega nele, cruzamento rasteiro, Bruno Mendes não conseguiu fazer o equilíbrio ali pra conseguir a finalização. A bola vai pra fora, sai apenas em tiro de meta para o Ceará. Outra trama rápida do ataque do Bugre, Lupe. Pelo lado esquerdo dessa vez, João Vitor acionou o Bruninho. Como elemento surpresa, ele fez o cruzamento pro Bruno Mendes. Só que a bola veio muito próxima ao corpo do camisa 9 do Guarani e ela acabou se perdendo pela linha de fundo. Tiro de meta pro Bruno Ferreira. Mas não era lance pro Bruno Mendes dominar, não, viu? Se ele dá de primeira, de letra ou até de perna esquerda, de primeira poderia fazer, porque ele já estava na pequena área. O toque do Futebol Globo, CBN marcou. Primeiro o Bruno Mendes manda uma bola direto para fora, tentando desviar o passe. Apenas tiro de meta para o Ceará. O toque do Futebol Globo, CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 20 minutos passados. Primeiro tempo é Série B aqui no Brinco. Guarani 0. Ceará. Também 0, ele é o homem. Central da Bola. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nós temos alguns jogos em andamento. Por exemplo, para quem está acompanhando a gente, Vitória e ABC, Vila Nova e Sport e também Juventude e Novo Horizontino vão empatando 0-0. Futebol Globo CBN. E aqui o Ceará carrega a bola, arma a jogada de novo para o lançamento. David passa por todo mundo, tenta casquinha, o Bissoli na entrada da área, chega cortando a zaga do Guarani, mas recupera. O Eric faz o passe na ponta direita para o outro. O Eric, Mike estava esperto ali, ajudando a defesa, coloca essa bola para lateral. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem o Ceará trabalhando bola pela meia direita, recomeça todos os 10 jogadores no campo de ataque, recebe pela esquerda o David Ricardo, já abriu dando certo o Paulo Vitor, ele tentou o toque na frente pro Bissoli, chega cortando a zaga do Guarani com muita categoria. Matheus Bueno já encontra um bom passe na ponta direita pro Bruno José, carregando para perto da entrada da área, vai pra linha de fundo. O Diogo Matheus, ele prefere o passe curto, recebe de volta do Matheus Barbosa, agora sim chegou no Diogo, voltou no Bruno José, calibrou o cruzamento dentro da área, corta de cabeça Luiz Otávio, vem para tirar o Chay, briga com o Matheus Bueno, ganha na habilidade, tenta puxar o contra-ataque, mas ainda no campo de defesa ele consegue travar. A defesa do Guarani já vai se recompondo e recomeça tudo perto da área, a equipe cearense. No domínio de bola, fica com ela tranquilo ali o William Maranhão, faz o passe curtinho para o Chay, recebe de volta, movimentação ali pelo meio do Breno, faz o passe na direita, o Eric veio ajudar a defesa, por isso ele recomeça tudo no campo defensivo, dentro do círculo central com o Luiz Otávio, capitão da equipe do Ceará, carrega a bola, toca curtinho para a saída do Kaique, Kaique abre na direita para o Eric, passou dando seta ao Chay, mas ele tocou a bola no meio para o Breno, carregou o Breno, encontrou o Chay na meia direita, na entrada da área, rolou na ponta para a jogada do Eric, canhoto pela direita, balançou para cima do Mike, consegue tocar na bola lateral do Guarani, erra o Matheus Bueno na saída, depois espertamente ele para, pede uma falta e a falta vem, Antônio Lupe. Demorou um pouquinho para marcar e por isso deixou o torcedor do Guarani apreensivo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque o Matheus Bueno foi derrubado em uma zona perigosa do sistema defensivo. Aproveitando o Guarizo, hoje acontece o fechamento da janela de transferências do futebol do Brasil. O Guarani anunciou por enquanto 2 contratações: Lucas Adel, zagueiro que estava no São Bento, e Pablo Tomás, atacante que estava no Operário do Mato Grosso, artilheiro da Série D. O Bugre ainda corre, o jogo tá rolando e fora de campo a diretoria tenta regularizar Palácios, meia que estava no Goiás e pertence ao São Lourenço. Fecha às 11h59, Lupe. Na verdade, hoje eles vão esticar até meia-noite.
Ah, então tá bom. 1 minuto que pode fazer diferença. Vem o Guarani na entrada da área. João Vitor fez o passe, cortou a zaga, mas ela voltou pro Mike. Rolou atrás pro Bueno, arriscou de fora, mergulha na bola para fazer o corte. O Luiz Otávio puxa o contra-ataque. O Ceará, Bissoli faz o passe na direita, em cima da linha que divide o campo. Para o jogo, Eric dá uma limpada no lance, espera os companheiros chegarem, faz o passe curto ali no meio com o William Maranhão. Rolou pro Chay, levantou pro Bissoli na entrada da área, matou no peito, encarou a zaga, levantou, deu embaixadinha, bateu! Gol! Do Ceará! E um golaço do Guilherme Bissoli. Impressionante a jogada que ele fez. Tirou um zagueiro, ergueu a bola, ajeitou de cabeça, matou no peito, fuzilou o Pegorari, que ainda tocou na bola, mas ela morreu na bochecha da rede. 24 minutos do primeiro tempo. Abre o placar o Ceará aqui no Brinco. Guilherme Bissoli, e que golaço. O placar agora marca. 0 para o Guarani, 1 para o Ceará. O detalhe do gol, Antônio Lupi. O Bissoli tem faro de artilheiro. É um jogador que o Ceará investiu bastante para contratar nessa janela de transferência. Recebeu a bola de costas para o gol. Dominou na coxa 1, 2 vezes e emendou uma espécie de voleio sem cair no chão. A bola foi do lado oposto, no contrapé do Pegorari, que se esticou todo, mas não conseguiu fazer a defesa. Lance em revisão, mas por enquanto o Ceará está na frente. Está no placar do Brinco, Guarani 0, Ceará 1. Agora a gente tem aqui no telão do Brinco, né, esperando aparecer a imagem do VAR, mas por enquanto nada. De qualquer forma, Gabi Castro, olha lá, o árbitro tá com a mão no ouvido, mas que categoria, quando a tática tá todo mundo muito arrumado, a habilidade faz isso, né? E visão de jogo também do Chay, porque quando ele estava com a posse de bola, ele estava bastante marcado. E aí com o passe em elevação, ele viu o Guilherme Bissoli, que aí dominou, fez, né, o chapéu ali com a bola em elevação, sem deixar ela cair, deu um giro para fazer este primeiro gol do Ceará, que está em análise, já vai ter a confirmação ou não. Agora, eu ia citar a questão da ansiedade do Guarani. O Guarani ele não fica tanto com a posse de bola, mesmo jogando em casa. O Ceará tem mais essa posse de bola, com 55%. O Guarani ele é mais objetivo. O Guarani ele já tentou na partida 5 finalizações, ainda não acertou o gol do Bruno. Então isso é algo que precisa ser revisto, né? Melhorar a questão da pontaria e ficar mais com a posse de bola. Tentar girar o jogo, envolver a equipe do Ceará, mexer com a movimentação do Bruno Mendes do ataque, do Bruninho. O ataque do Guarani é muito rápido. Então explora a velocidade do Bruno José, explora a velocidade do João Vitor, do Bruno Mendes, coloca o Bruno Mendes em jogo. O Guarani precisa girar, mas esse jogo deixa muita posse de bola com o Ceará, que é uma equipe que é muito qualificada e aí qualquer momento pode fazer o gol, como saiu há pouco, mas a gente segue aqui esperando se o gol foi confirmado ou não. Ô Lupe, você tá do outro lado, é difícil saber o que a arbitragem tá vendo ali, um possível toque de mão. Então, eu recebi aqui a informação que sim, um provável toque no braço. É claro que não foi reprisado o lance no telão, mas um provável toque no braço do Bissoli na hora que ele dominou a bola. Vamos aguardar, a resenha tá grande, a gente agora tá Guarizo, passando no telão. Oi? Eu não vi toque de mão não, viu? No replay que eu vi aqui, eu não vi toque de mão não. Mas a arbitragem deu, viu? Tá cancelado o gol. Tá 0-0 o jogo. Quando entrou o replay aqui, até o árbitro tava fazendo um sinal que era com o ombro. Volta ao 0-0 pro placar, então esse golaço que você ouviu não valeu. Tá tudo igual, Brinco de Ouro incendiado. Impressionante a energia da torcida do Guarani. O jogo volta pro 0-0. Vai tocando bola do lado esquerdo, Lucão. Bate de canhota, tenta o lançamento pra frente. Bate de cabeça pra cortar a zaga do Ceará. Ela volta no campo de defesa. Bruninho tenta fazer um desvio, acaba entregando o ouro pro inimigo. Tem gol no Mineirão. Palmeiras do Verde. Rafael Veiga abre o placar do jogo. Cruzamento da grande do Palmeiras, chega bem na pela esquerda.
Ô, Eliel Almeida, responde uma coisa pra mim. O volume baixou só pra mim aqui no meu retorno ou aconteceu algum problema aí? Não, foi gol do Palmeiras, Guarizo. Rafael Veiga. Não, Palmeiras 1-0 pra cima do Atlético Mineiro. Ah, então foi aqui que deu um cortezinho, porque a hora que o Oscar Ulisses foi falar, sumiu o time. Aí falou Rafael Veiga, Palmeiras na frente, então, 1-0 pra cima do Atlético Mineiro. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Guarizo, Oi. tem um jogador do Ceará no aquecimento, é o camisa número 12, o Sidney, zagueiro. Realiza o trabalho de aquecimento nesse momento. E o Bruno José bravo, que nem ele só com a arbitragem, e será premiado por reclamar da falta que ele cometeu, Lupe. Ele tá levando o cartão amarelo por conta da reclamação, nem por conta da falta. Porque ele fez a falta e saiu reclamando, xingando o árbitro e o assistente. E com o árbitro não tem conversa. Cartão amarelo para Bruno José, camisa 17 do Guarani. Esse é o lado mental que o jogador precisa ter, porque o estádio tá cheio, a torcida reclamou bastante da falta e aí o jogador precisa ter esse entendimento e a frieza. A reclamação que o Bruno José fez, de fato, é para cartão. O que ele fez ali para cima do auxiliar não pode ser feito. Então, esse entendimento, essa frieza, o jogador precisa ter. O toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Passados 30 minutos, primeiro tempo é Série B aqui no Brinco. Guarani. 0 para o Guarani. Ceará. 0 também para o Ceará, que teve um golaço anulado pelo toque de mão, Eliel Almeida. Central da Bola. Deixa comigo, Marco Guarizo, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino está empatando com o Juventude, 0-0. 0-0 também para o grande duelo direto dentro do G4 entre Vila Nova de Goiás e Sport Recife. Futebol Globo CBN. Tem lateral Guarani no campo defensivo, vai dando uma respirada o time nesse momento também. Olha lá, o Mike até sem pressa, parece que sente um bom momento do Ceará, Gabi Castro. A torcida tenta apoiar, mas a equipe não consegue pressionar, não consegue ficar com a posse de bola, erra muitos passes. Então o Bruninho precisa entrar no jogo. Ou o técnico Humberto Louser fazer uma leitura de jogo diferente, né? Porque você tem no banco de reservas tanto o Regis como o Isaac. Você tem dois meio-campistas que conseguem articular melhor. Então, se ele entender que não está funcionando esta formação, vai ter que mexer para o segundo tempo. Com esta formação, o Guarani precisa continuar sendo objetivo, mas ele pode ser objetivo trabalhando melhor essa bola. Tá rifando muitas vezes, devolvendo para a equipe do Ceará. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. E dentro do campo fica tenso o clima, os jogadores só não estão se chamando de bonitos, o resto estão falando tudo, viu, Lupe? E o clima tá pesado entre o João Vitor e o 35, o Breno. João Vitor e Breno estão discutindo, um jogador do Ceará até tirou o João Vitor da confusão. Falta já cobrada, bola rolando aqui no Brinco. E o passe errado vai ficar sozinho ali pro Luiz Otávio, só que vem na pressão o Bruninho. Volta pro goleiro Bruno, sai jogando com tranquilidade, mas o Guarani faz aquela pressão na entrada da área. Corta o Luiz Otávio, joga lá pra frente do jeito que dá. Briga de cabeça o Bissoli, opa, bateu cabeça com cabeça, para o jogo aí, juiz. O Bissoli levantou, mas o Alan Santos tá caído. E o Pulga vai na ponta esquerda buscando a jogada, a bola vai pela linha de fundo. Sai em tiro, não, sai em escanteio, a gente vê a sinalização do Bandeira, mas tá sentindo muito o Alan Santos, cabeça com cabeça, é perigosíssimo, Antônio Lupe. E o árbitro tinha que ter parado o lance na disputa de bola, né? Porque o Ceará acabou atacando, conseguiu o escanteio, e o jogador do Guarani com um problema na cabeça, desabado no centro do gramado. O árbitro autoriza o atendimento médico do Guarani a entrar em campo, jogo parado, mas daqui a pouquinho o Ceará tem escanteio. Futebol Globo CBN, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você.
Vai se recuperando o Alan Santos e a pancada na cabeça foi rápida, tanto que ele correu para dentro da área. Na verdade é o João Vitor que tá ajudando, né? O Alan tá voltando mais devagar, Lupe. Provavelmente ele vai ter que deixar o campo porque parou o jogo, né? Ele tá indo em direção à linha de fundo e vai ter que esperar a autorização do árbitro para voltar pro gramado. O Guarani defende com uma jogadora a menos. Momentaneamente 11 contra 10, tem escanteio pelo lado esquerdo, a equipe do Ceará, bateria antiaérea do Bugre formada dentro da área. Vai pra cobrança o Chay, joga curtinho, tabela com o Eric, cruzamento na entrada da área, corta de cabeça, ajudando a zaga o Matheus Barbosa, tenta puxar o contra-ataque, o Bruninho, a bola passa dele, mas podia dar certo pro João Vitor, porém a arbitragem para. Se tentou tirar o contra-ataque, é lance pra cartão, porque o Guarani ia sair na vantagem, hein, Lupe? Era pra pintar o cartão amarelo sim, Guarizo. O Guarani tentou a vantagem, não conseguiu. Mas o árbitro acabou voltando atrás e marcando a falta a favor do Guarani. Autoriza a volta do Alan Santos. Guarani novamente com 11 em campo. E o goleiro Pegorário vai sair jogando lá de trás, lá do campo de defesa, pro Alan Santos, que acabou de voltar com todo o pique. Toca a bola curtinho do lado direito ainda no campo de defesa pro Diogo Matheus, rola pro Matheus Bueno, chegam 3 em cima dele, recomeça o jogo com o goleiro Pegorari. Pegorari dá o balão pra esquerda, busca o Mike, bate de cabeça, João Vitor esperou, a bola chegou nele, João Vitor driblou pra trás, teve que voltar até a linha que divide o campo pra esperar o time se posicionar. Rola no Matheus Bueno, vai recomeçar no campo de defesa, Matheus Bueno dentro do círculo central, toca curtinho pro Alan Santos, Alan faz o passe pro Barbosa, Matheus Barbosa na ponta direita, na lateral direita ainda, domina curtinho de Matheus para Matheus, de Barbosa para Bueno, a bola volta para ele, lançamento pro Bruno José, a marcação tá forte ali, chega cortando o que tem pela frente o Breno, a bola sobra pro Matheus Barbosa, ficou curtinha pro Bueno, inverteu o jogo pro Bruninho no meio na entrada da área, levou, ganhou do primeiro, arriscou o chute para fora! Foi chegando, foi pedindo licença, a zaga do Ceará foi dando a licença. Essa bola passou pertinho da trave esquerda do goleiro Bruno Pereira, Antônio Lupe. O Bruninho pegou e falou, já que estão dando espaço, eu vou arriscar. Ele ganhou ali alguns metros, só que na hora da finalização, ele acabou pegando mal na bola. Ela passou do lado esquerdo do gol do camisa número 94, Bruno Ferreira, que já colocou a bola em jogo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 36,5. Primeiro tempo é Série B aqui no Brinco. Guarani 0 para o Bugre. Ceará 0 também para o Vozão. Ele é o Almeida. Central da Bola. A coisa tá tão complicada pro Galo lá em Minas Gerais, meu caro Marco Guarizo, porque pasme você, com 35 minutos de jogo, Felipão tira Zaratio e coloca Igor Gomes no jogo. Você pode me confirmar quando tiver algum tempo aí. Ô, louco. Então, ó, tá alto o sistema de som, mas Eliel, você pode confirmar pra mim quando tiver um tempo aí. Eu acho que o Filipão não venceu ainda pelo Galo, se eu não tô errado. Não Lá venceu, Guarizo. São 8 jogos sem vitória com o Galo. E aqui o Guarani tenta uma jogada pela meia esquerda. Recebe por ali o João Vitor, rola no chão, a arbitragem marca a falta, favorecendo o Bugre, não, apenas o arremesso lateral. Vem trabalhando bola ainda no campo de ataque o Guarani. Fechadinho, fechadinho, o Ceará tem que recomeçar tudo. Lá atrás o Lucão pisa na bola, toca curto pro Bueno. Matheus Bueno limpa o lance, mas o Chay não sai do pé dele, por isso ele tem que fazer o jogo do caranguejo, recomeçar para trás com o Lucão. Tabelinha curta ali, parece bobinho, o Chay continua marcando, fica com ela o Bueno, busca o espaço, limpa para a esquerda, encontrou o Mike, carregou para a perna canhota, limpou a marcação do Eric, fez o cruzamento, sai o goleiro Bruno Pereira e fica com ela. Boa defesa do goleiro do Vozão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Sai jogando no campo defensivo a equipe do Ceará, tá tudo igual aqui no Brinco. Do lado direito a jogada invertida de jogo do Kaique, recomeçando com o David aqui no campo defensivo. David e Ricardo vai levando, faz o passe curtinho pro Breno, recebe de volta, vem carregando, Bruno Mendes acompanha a distância e ele faz a tradicional inversão de jogo buscando o Eric. Eric passa para trás para a chegada do Kaique, mais esperto que ele o João Vitor, tentou o drible para cima do adversário, segundo a arbitragem não aconteceu nada, por isso a bola fica nas mãos do goleiro
segurar e para recomeçar jogando no campo defensivo. Curtinho ali tocando o Guarani, fica com ela o Diogo Matheus, faz o passe pro Bueno. Matheus Bueno recebe, gira, a marcação chega, ele consegue tocar na direita pro Matheus, que é o Barbosa. Lançamento, buscou o Bruninho, a bola bateu no calcanhar dele, por isso consegue arrumar bem o William Maranhão para sair jogando. Vem aqui atrás o Pulga para ajeitar essa bola pro Chay, atravessa a linha que divide o campo pela meia direita, carrega o Chay, faz o passe na entrada da área, chega bem demais para fazer o corte o Mike, aí ele cai, fica pedindo a falta, esperou o contato veio. Vamos chegando aos 39 do primeiro tempo, Gabi Castro. São muitos erros de passe, né? O Guarani, ele mantém ainda na partida menos posse de bola, neste momento 47%, e ele já errou 14 passes. E todos esses erros de passe, praticamente, foram aqui no campo de ataque. Então o Guarani é lento quando ele fica com os zagueiros e com os laterais tentando armar o jogo, e quando a bola já está chegando perto do meio campo, é sempre um lance direto, tentando buscar o Bruno Mendes, tentando buscar o Bruno José. Então gostaria de ver mais no jogo o Matheus Bueno saindo com essa bola com mais velocidade de trás, e o Bruninho, que tem essa característica, de vez em quando ele fica livre, ele consegue ficar nas costas do Breno, mas essa posse de bola não chega nele. Então não adianta o Guarani ter 4 atacantes se esse passe não chega com qualidade até eles. E o Chay tenta trazer o Ceará pela direita, faz o passe, recebe na ponta o Eric, vai pra cima da marcação do Mike, faz o cruzamento no segundo pau, a bola passava por todo mundo, o Bruno José não quis saber de brincadeira, não meteu a cabeça na bola, colocou pra linha de fundo, mais um escanteio favorecendo o Ceará, Lupe. E mesmo pequenininho, o Bruno José ajudando o sistema defensivo do Guarani. Ele deu um leve toque de cabeça, a bola saiu pela linha de fundo. Tem escanteio o Ceará, só que tem um problema, não aparece ninguém do Ceará para fazer a cobrança. Agora sim, é o Chay que está indo em direção ao escanteio a favor do Vozão. Eu ia falar, Lupe, atravessa o campo e bate o escanteio aí, porque ninguém quer bater. Tá achando que o juiz acabou o jogo? Dali é pé trocado, dali eu não consigo chegar nem no primeiro pau. Então agora o Chay chega para fazer a cobrança, agora vem 2, na falta de 1. Encostou ali o Eric, e é ele que vai para a cobrança. O Chay sai da bola, Eric bate de canhota no segundo pau. A subida de cabeça, a bola vai para fora. No cabeceio do David Ricardo. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 41 minutos passados, primeiro tempo é Série B aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0 para o Bugre. Ceará 0 também para o Vozão, ele é Almeida. Central da Bola. Pela Copa Libertadores da América, jogos em andamento também no 0-0. Nacional do Uruguai, Boca Juniors, Deportivo Pereira, Independente Del Valle. O Palmeiras vai batendo o Atlético Mineiro com gol de Rafael Veiga, 1-0, Verdão. Futebol Globo CBN. E aqui vem o Ceará costurando a jogada na entrada da área. O Eric chega cortando bem o Matheus Barbosa. Tenta puxar o contra-ataque, mas acerta a nuca do Bruninho. Bruno Mendes tem que voltar para o campo defensivo. Encara a marcação ali. O Bissoli briga com o Mike. Aí deu um abraço no Mike, não tão fraternal assim. A falta favorece o Bugre no campo defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Rua Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vai trabalhando bola o Guarani na cobrança da falta, sem muita pressa, vai dando uma respirada ao time do Bugre, alguns reservas já aquecendo ali próximos ao túnel do vestiário. Será que vem mudança aí do técnico Humberto Louser? É assunto daqui a pouco no intervalo do Futebol Globo CBN, para o Gabi Castro, para o Eliel Almeida. Vem trabalhando bola o time do Guarani, erra o passe o João Vitor, a bola vai sobrar limpinha lá na lateral direita e apenas espera a saída o Kaique Gonçalves para essa bola aí para fora, Gabi. É um time muito nervoso do Guarani, né? No lance passado tentou sair jogando, o próprio jogador do Guarani acertou o seu companheiro, a bola sobrou, depois teve a falta. Agora o João Vitor não se entendeu com o Mike, então é uma equipe que está com ansiedade acima. A gente falava sobre isso antes da partida começar. Era um jogo que a festa ficava do lado de fora, mas dentro a gente sabia da qualidade da equipe do Ceará. E o Bugre não consegue, né? Erra muito e ainda não conseguiu acertar uma finalização. Tentou 6, todas para fora. No primeiro turno, o Guarani venceu por 3-0 lá no Presidente Vargas, sem público, né? Mas era uma outra situação. Outra situação, o Ceará disputando 2 competições, né? Vinha ainda de uma final da Copa do Nordeste, portões fechados. É um outro jogo, é um Ceará muito mais estruturado agora.
E vai para cobrança de lateral, o Wellington lá pelo lado direito, joga para o campo de ataque, vai sobrar tranquila para o Alan Santos na defesa do Guarani. Ele prefere recomeçar o jogo com o Pegorari porque chegava a pressão do Bissoli para cima dele. Sai o goleiro do Bugre na entrada da área, tocando na esquerda com o Lucão. Lucão domina, a marcação chega, ele toca para o Alan Santos, inversão de jogo ali para o meio, dentro da meia-lua. Domina, fica com a bola, o Alan Santos toca de novo no Lucão, é de zagueiro para zagueiro. O Guarani vai tentando abrir a defesa, Bruno recebe, dá um drible bonito para outro drible bonito pra cima de outro Eric, leva pro lado esquerdo, fica com ela o Mike, faz o passe pro Matheus Barbosa, pede bola na direita, o Diogo Matheus, a intenção era o passe, mas acabou errando. O Matheus Barbosa no toque de 3 dedos, se esforça muito o Diogo Barbosa pra buscar essa bola. O Diogo Barbosa, nossa, que Diogo Matheus, de onde veio o Diogo Barbosa, Gabi Castro? Sai tocando bola o Bugre no campo defensivo. É a junção dos dois, né? Um consertou, um errou o passe, tá tudo certo. Diogo Barbosa chegou no Fluminense, se machucou, né? Vai o Bruninho tentando mais um drible, dessa vez estava esperto ali para fazer o corte. O Breno consegue tocar na frente pro Eric, tenta puxar o contra-ataque pela meia direita, rolou pro Pulga, chega bem demais Lucão para fazer o corte na entrada da área, sai jogando com o Matheus Barbosa, rola na direita para outro Matheus, que é o Diogo, vem Diogo Matheus pela ponta direita, vem acelerando, o Bruno José tá pedindo mais aberto, ele toca a bola na meia direita pro Matheus Barbosa, inverte o jogo, busca o João Vitor, sai o goleiro Bruno Pereira, muita tranquilidade do goleiro do Ceará para fazer a defesa. 45, você ouviu a marca, já o Lupe informa pra gente o acréscimo do primeiro tempo. Por aqui vem pela esquerda o Eric Pulga, faz o domínio, vem o Bruno José lá do ataque para tirar a bola, Pulga tenta tirar dele, chega cortando a zaga do Bugre, mas volta fácil para o Maranhão, rolou pro Chay, bateu lá longe. A bola foi no portão do Brinco de Ouro, sem exagero. Vamos até 49, Lupe. Mais 4 minutos de acréscimos nesse primeiro tempo, Guarizó. E depois que você já mudou de lado, né? E a bola chegou... Não, você não mudou de lado, né? Então essa bola não bateria em você. Não, eu tô aqui do lado do placar. Estou aqui atrás da meta defendida pelo Bruno Ferreira. A bola do Chay foi lá do outro lado, onde estão posicionados as torcidas organizadas do Bugre. A Fúria, a Guerreiros, a Jovem, estão todas ali nas cabeceiras. É que nós somos de uma época, Antônio Lupe, que repórter de campo podia falar com os jogadores na saída do campo, agora não pode mais, né? Então não adianta dar a volta agora, né? Inclusive tem um amigo meu aqui do lado, que há muito tempo não fazia uma meta, e pegou e falou assim, vamos dar a volta. Eu falei, não, fica tranquilo que agora não tem. Ele falou, ok, esqueci. É o sósia do Marquinhos do PSG ou não? Não. Não é ele. Não é ele não. Vamos lá. Vem tocando bola o time do Ceará pelo lado esquerdo. O toque do David na ponta, buscou o Paulo Vitor. O passe forte demais, a bola sai na lateral para o campo de defesa, favorecendo o Guarani. Opa! Mão do Paulo Vitor. E aí quem leva a bronca é o Gandula, Lupe. O Gandula tá tomando uma bronca ali, hein? Ele só quis ajudar, não precisava. Ele é gente boa, ele me cumprimenta todo o jogo, mas eu não tenho ideia do nome dele. Mas jogou nos braços do Diogo Matheus, né, lateral direito do Guarani, para cobrar rápido, e aí não pode, por isso que o árbitro ficou bravo. A regra diz que tem que rolar a bola, né? Isso, pelo menos dar um pingo no chão antes da cobrança de lateral. Você vê que não é só o time que tá na ansiedade, o Gandula também, né? Também. E aí o Paulo Vitor meteu o braço na bola com razão, pois não, Lupe? Só um detalhe, Guarizo, Gabi. Esse Gandula que fica aqui no tobogã, ele praticamente é um técnico, ele passa orientações, ele joga junto com o time. E agora ele já orientou o Bruno José para ir pela ponta direita, tentou o drible em cima do Paulo Vitor, a bola bate no lateral, vai pela linha de fundo, escanteio favorecendo o Guarani, mais um pela direita, Lupe. Mais um pela direita e agora troca o batedor. O Diogo Matheus está indo lá, não, vai trocar não, o Bruno José ameaçou fazer a cobrança, mas acabou trocando. O Diogo Matheus está indo ali para fazer a cobrança. Últimos minutos do primeiro tempo, a zagueirada toda do Bugre na área do Ceará. Você ouviu aí a marca de 48 com o Nilson Belisário na mesa de som. É o último minuto do primeiro tempo, vai para a cobrança. O Diogo Matheus combinou a jogada, jogou mais aberto no segundo pau, a cabeçada do Lucão em cima do jogador do Ceará.
Tira o Eric, Acabou. não tem ninguém por lá. O último homem é o Mike no campo de defesa para fazer o domínio. Acabou onde ele é, Almeida? Acabou no Mineirão, primeiro tempo de jogo com gol de Veiga aos 29 minutos. O Palmeiras vai vencendo o Atlético por 1-0. E aqui o Guarani tenta chegar pela ponta direita. O Bruno José brigou com o Paulo Vitor. A bola sobrou pro Bruno Mendes, brigando contra 4. Aí o William Maranhão fez o corte. A bola foi para fora. A arbitragem deu apenas o arremesso lateral, favorecendo o Guarani. O jogador do Ceará ficou reclamando, pedindo uma falta. Tenta o drible de efeito o Matheus Barbosa. A bola volta, fica com o Matheus Bueno. A marcação sai para buscar o último minutinho de jogo quando apita o árbitro. Diógenes José Padovani de Andrade. Final de primeiro tempo aqui no Brinco. E o placar Guarani mostra 0. Guarani, Ceará. 0. Ceará também 0. Começando o intervalo do Futebol Globo CBN. Eu passo o comando da transmissão para você. Ele é o Almeida. Central da Bola. Apresentação: Eliel Almeida. São 10h19. Obrigado, Marco Guarizo. É isso aí. Primeiro tempo encerrado de jogo. Vai vencendo o futebol. Porque por enquanto gol mesmo não tivemos nenhum não, hein? Que coisa. A gente vai falar bastante deste primeiro tempo envolvendo o time do Guarani, envolvendo o time do Ceará. Os caras estão saindo de campo. Já já a gente tem também as entrevistas do intervalo, obviamente em rede com o canal Premier. Muita coisa aconteceu e nada ao mesmo tempo. Não tem aquele filme lá, o meu caro Gabriel Castro, que até ganhou um Oscar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Nada em todo lugar ao mesmo tempo. Parece que foi isso aí no Brinco de Ouro, com o Guarani ainda encantado com a iluminação, né? Eu acho que é isso, Eliel. O Guarani não soube aproveitar esse clima festivo do lado de fora, né? Ficou muito nervoso, muito ansioso com toda a atmosfera criada, errou muito e aí não conseguiu acertar nenhuma vez o gol do Bruno, mas certamente o técnico Humberto Louser não deve estar satisfeito e a gente deve ter alteração, viu? Vamos torcer para o Humberto Louser aplicar o ansiolítico na rapaziada nesse intervalo, para quem sabe nós conseguimos aí um resultado interessante para o Bugrão, que vai empatando em 0-0, mas poderia ser pior. O prejuízo poderia ser muito grande se o moço não tivesse metido a mão na bola lá. Você achou que foi mão na bola? No replay que eu vi aqui, Castro, achei que não foi não, hein? Achei que, sei lá, mas o árbitro tem 875 mil câmeras, né? É isso, aqui no primeiro momento também achei que se a bola bateu, ele não se aproveitou, não foi de propósito. Parecido com aquele lance da Ponte Preta, né? Na última rodada também, o Mailton ajeitou a bola com a mão e depois foi o gol que foi anulado. Aqui foi parecido, né? O Bissoli dominou com o braço, bateu e depois finalizou para fazer o gol, mas o VAR tá aí para poder corrigir as possíveis falhas que nós não vemos em um primeiro momento. E ainda bem que a gente não apita, né? Porque nós não vê nada, pelo amor de Deus, nem com a câmera. Que é até de erro. São 10h21. E você, ouvinte da CBN, tá no Brinco de Ouro, tá acompanhando a partida aí no estádio? Manda pra gente no nosso WhatsApp o que você tá achando desse jogo, da iluminação. Manda aí, 991869070. Participa aqui na CBN, fala, tô aqui no Brinco de Ouro, tô gostando da iluminação. Manda um recado aí, 991869070, WhatsApp aqui da Central Brasileira de Notícias. Intervalo rápido, meu caro Nilson Belisário, e na volta tem análise do Gabriel Castro em relação a este jogo onde quase que o Guarani terminou ele perdendo. Por hora vai sendo 0-0, terminou perdendo, eu digo, no primeiro tempo. E a gente vai falar um pouco também, claro que nós vamos falar bastante do jogo envolvendo o Flamengo não, o Atlético Mineiro contra o Palmeiras. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você.
Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroy fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroy, a primeira em inovação. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Peça em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Central da Bola. Apresentação Eliel Almeida. Opa, é comigo, hein? São 10 horas e 25 minutos. Jogo agora que a gente está acompanhando aqui ainda em andamento. Juventude e Novo Horizontino. Juventude abriu o placar, Novo Horizontino teve um jogador expulso, lance feio no Alfredo Jaconi, lance até de lesão do jogador, muito ruim lá. Uma situação bem complicada, a famosa trava na cara do jogador da equipe do Juventude. Aí o Novo Horizontino ficou com 1 a menos e o Juventude saiu na frente. Só que neste momento o VAR está traçando as linhas pra gente saber se vai ter ou não irregularidade em relação ao gol do Juventude. Se caso for confirmado, o Novo Horizontino vai perdendo aí a sua primeira partida em relação a esse retorno do Campeonato Brasileiro da Série B de bola. Ô Gabriel Castro. Sim, vamos falar um pouquinho de que foi esse primeiro tempo aí? Ó, o gol confirmado do Juventude 1 a 0. Vamos lá então, analisando aqui este Guarani e Ceará no Brinco de Ouro. Eu classifico como um jogo equilibrado e de muito respeito entre as equipes, tá? Porque o Guarani em nenhum momento ele fez aquilo que fez diante de outras equipes, que é aquela marcação-pressão, aquele início que a gente conhece do Guarani sempre muito forte, buscando gol nos primeiros minutos. O Ceará ficou com essa posse de bola ali com o Luiz Otávio, também com o seu companheiro, o David Ricardo, e o Guarani em nenhum momento fez a marcação-pressão com o Bruno Mendes, com o João Vitor, com o Bruno José, fez uma linha próxima ao meio-campo, deixou essa posse de bola com os zagueiros do Ceará, e aí o Ceará também teve dificuldade na questão de criação. Tanto é que, como o gol foi anulado, não contabiliza a finalização, o Ceará não finalizou neste primeiro tempo, não teve nenhuma finalização, nem correta, nem para fora. Então mostra a dificuldade de criação também. Então, defensivamente, a estratégia do Guarani hoje foi correta. Não sofreu, não correu riscos. O Chay, que eu acho que é o principal jogador do Ceará, até teve uma certa liberdade, mas ele pegava a bola e os outros companheiros estavam sempre marcados. Então ele distribuía o jogo, mas daí a zaga do Guarani foi melhor do que o ataque do Ceará. Então o Ceará teve problema de criatividade. E quando o Guarani recuperava essa posse de bola, já que o Ceará não finalizava, com o apoio dos torcedores, já a gente vai ter, mas provavelmente mais de 8 mil torcedores aqui no Brinco de Ouro, vinha na empolgação, a torcida cantando, incentivando, e aí parece que isso mexeu um pouco com a equipe do Guarani, o time sentiu, e aí muitos erros de passe, não conseguia acionar o Bruno Mendes, centroavante. A oportunidade que teve, ele tentou dominar, leitura de jogo equivocada, porque ele teria que ter finalizado de primeira naquele lance. João Vitor na ponta esquerda com o Mike, essa dupla hoje não funcionou.
Então o Guarani atacou principalmente pelo lado direito, com o Diogo Matheus com o Bruno José, que a gente já sabe que é uma dupla muito forte, mas o Guto Ferreira ele é muito estudioso. Então ele variava o esquema tático da equipe do Ceará. De vez em quando 4-3-3, mas às vezes com 3 zagueiros, e aí ele liberava o Paulo Vitor, lateral esquerdo, para ficar junto com o Eric Pulga, que joga aqui pelo lado esquerdo. E aí ele forçava o Diogo Matheus e o Bruno José a ter atenção. Em vários momentos ficaram 2 jogadores do Ceará contra um do Guarani, que a sorte é que o Ceará não conseguiu aproveitar. Então essa preocupação do Guarani com o lado direito, que é o mais forte, impediu que as jogadas acontecessem com mais frequência pelo lado direito. A gente não viu nenhuma jogada de linha de fundo e cruzamento pro Bruno Mendes, como a gente viu em Florianópolis na última rodada, quando saiu. Veio o cruzamento do Diogo Matheus, Bruno Mendes cabeceou, goleiro fez a defesa e aí o João Vitor estava na ocasião dentro da área e marcou o gol. Em nenhum momento a gente viu hoje o João Vitor pisando na área. A gente não viu o Bruno Mendes conseguindo aproveitar um cruzamento. Então é um Guarani que erra bastante e que cria muito pouco, porque o Ceará também se fecha muito. E aí a alternativa do Guarani vai ficando ansioso, a torcida começa a pressionar e aí vem chute de fora da área. O Guarani hoje finalizou 6 vezes, a 6 para fora. O goleiro Bruno Ferreira não fez uma defesa. Então, para o segundo tempo, eu acho que o Humberto Louser precisa acalmar, entender que é um jogo dentro de casa, que é um jogo importante para as pretensões do Guarani, que pode entrar no G4, mas precisa ter tranquilidade, precisa ter calma. Então, falando sobre substituições, acredito, Eliel, que se não mexer agora no intervalo, certamente Regis ou Isaac vem a campo. E aí, se ele fosse optar, eu colocaria um Regis no lugar do João Vitor e aí faria uma mudança tática, porque daí o Bruninho passaria para a ponta esquerda e o Regis jogaria centralizado. O Guarani continuaria com 3 atacantes, Bruno José do lado direito, o Bruninho passaria então para o lado esquerdo e continuaria o Bruno Mendes centralizado com o Regis distribuindo mais o jogo. Eu senti falta dessa criação do Guarani, de poder acionar mais o Bruno Mendes, de poder acionar mais o João Vitor do lado esquerdo, o Bruno José do lado direito. Então acho que o Guarani, além deste nervosismo, dessa ansiedade, questão de criatividade hoje também deixou a desejar, viu, Eliel? Perfeito, são 10 horas e 30 minutos. Falar um negócio pro você, o DJ aí tá empolgado, hein, velho? O DJ no Brinco de Ouro tá numa sofrência desgramada, hein? Vou falar um negócio pra você. Pelo amor de Deus, o rapaz aí tá demais, hein? Bom, tem ouvinte falando da gente, a gente pediu pro ouvinte participar e tem ouvinte no Brinco de Ouro mandando um áudio pra gente, quer ver? Fala galera da CBN, beleza? Arthur aqui de Campinas, tô aqui do estádio assistindo, prestando atenção também no rádio. A iluminação ficou bacana, só falta o Guarani ajudar a gente a ser feliz, né? Boa noite, meus amigos da CBN, sou o Reinaldo de Campinas, torcedor fanático pela nossa macaquinha. É o seguinte, refletor não ganha jogo não, hein? Se esse Guarani aí não jogar bola, refletor não ganha jogo não, hein? Tem que jogar a bola, esqueceu o refletor, hein? Parece que o Guarani tá meio apagado no jogo, viu, Gabriel Castro? É verdade, o time precisa cumprir aquilo que a diretoria fez, que foi dar iluminação. Agora são os atletas que precisam estar iluminados para a etapa final. Ô, Antônio Lupi, aperta o disjuntor aí do Guarani, acende o bugre aí pro segundo tempo, viu? Opa, vamos acender aqui porque é o seguinte, hein? Falando agora do sistema de iluminação, é tão legal que dá para apagar, acender e não precisa esperar aquecer, esfriar. E, portanto, só tem 2 torres acesas, mas daqui a pouco vão acender as outras. Mas o Guarani precisa estar aceso também para, como disse o ouvinte, ficar perfeito à noite, né? Com a vitória do Guarani, lembrando que o Ceará teve um gol anulado, um toque no braço do Bissoli. Por enquanto, só os árbitros voltaram, as equipes ainda não, viu, Eliel? E acendeu de novo tudo. Perfeito, você que tá na casa do Guarani, tá no Brinco de Ouro da Princesa, manda mensagem pra gente. Nosso WhatsApp é o 991869070. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória e o ABC estão empatando 0-0. Vila Nova e Sport também 0-0. O Londrina tá vencendo a Chapecoense 1-0 e o Juventude batendo o Novo Horizontino por 1-0. Pela Libertadores da América, Nacional do Uruguai Boca Juniors 0-0, Deportivo Pereira da Colômbia 1, Independente Del Valle 0. E no duelo envolvendo os elencos milionários de Atlético Mineiro e Palmeiras, o Verdão vai vencendo 1-0 pro Palmeiras para cima do Atlético de Minas. Esse jogo
é lá na Casa do Verde. Esse jogo, na casa do Atlético, perdão, esse jogo é lá na Casa do Galo e o meu caro Luiz Felipe Scolari vai aumentando um pouquinho mais a sua crise, já que não conseguiu ainda a sua vitória desde que assumiu o Galo, trocando o Atlético Paranaense pelo digníssimo Atlético Mineiro. Tudo pronto aí, meu caro Antônio Lupe? Os times estão ok? O Lupe não tá ok, pelo jeito. Tava trocando a pilha, vamos ver se já tá ok aqui. Voltou o Guarani, o Ceará ainda não. O Guarani aparentemente, Eliel, é o mesmo, viu? Não vai mudar não. E agora o Ceará aos poucos vai voltando ao gramado do Brinco. Mas será possível que o Lousa não vai mudar, hein, Gabi Castro? Então a mesma formação vai esperar aqueles famosos 10, 15 minutos, hora que começava e se tiver 0-0, certamente virão as alterações. Nós vimos o que esperar de mais causa, né, Pia Sanro, treinadora da Seleção Brasileira Feminina. Vimos aí o que esperar de mais causa. Não pode esperar não, viu? Nos últimos 10 minutos, né, que a Pia espera, isso não pode acontecer hoje aqui não. Pelo amor de Deus. Bom, começou já eu ia falar na Casa do Galo, mas é no Mineirão. Começou lá no Mineirão o jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Tá 1-0 pro Palmeiras, mas vamos direto para o Brinco de Ouro da Princesa com o Marco Guariz. E aliás, vou dar um detalhe para vocês. Como coincidência pouco é bobagem, jogos no mesmo horário, de 2 alviverdes, 2 alvinegros, o uniforme do Guarani hoje é a mesma cor daquele uniforme do Palmeiras. Aquele verde pistache ou verde calcinha, como você quiser. Bom, vai começar então o segundo tempo de Guarani e Ceará. Marco Guarizo conta tudo pra gente. Guarizo, deixa nada de fora. Marco Guarizo. É com a gente, apita o árbitro, começa o segundo tempo aqui no Brinco. Guarani e Ceará. E vem o Ceará tentando trabalhar a bola pelo lado esquerdo e vai direta para fora no lançamento do David Ricardo. Quem está na audiência da CBN Campinas é nosso companheiro de CBN, Luan Amaral. Perguntou, ficou boa a iluminação? Ficou ótima, Luan. A gente que trabalha em loco agradece. Ele fez falta hoje, né, na reunião. Grande Luan Amaral. E grande sem nenhum... Guarizo. Sem nada pejorativo, pois não. Essa pergunta do Luan foi indolor, né? Essa pergunta pode responder, né? Tranquilo. Porque ele costuma fazer umas perguntas meio complicadas. Ácidas. Isso, tirou a palavra da boca. Nenhum dos dois times mudou mesmo, né, Lupe? Não, Guarizo, o Guarani é o mesmo do primeiro, o Ceará também é o mesmo da primeira etapa. Já completando o primeiro minuto dessa segunda etapa, o Ceará tocando bola curtinho no campo de defesa. Vem a bola para o Luiz Otávio no meio, pelo centro. O Bruninho marca a distância. Ele abre na direita para o Kaique Gonçalves. Kaique pisa na bola, dá um drible curto, chega encostando ali o Breno, devolve e recomeça lá atrás no campo de defesa de novo o time do Ceará. O Guarani só cercando, só esperando o momento para tentar tirar a bola. Vem carregando agora o William Maranhão, trabalha na canhota, curtinho na direita pro Kaique, rolou na ponta pro Eric, domina o Eric na canhota, a marcação do Mike tá em cima dele, o Ceará vai segurando bola, vai prendendo, vai tocando, vai evitando que o Guarani roube essa bola, mas também não chega no campo de ataque. E olha que tem uma linha de 5 esperando a bola. Tabela curta do Pulga com o David na esquerda. Paulo Vitor rolou pro Pulga na ponta esquerda, levou na velocidade perto da linha da bandeira do escanteio. Cruzamento na entrada da área. Matheus Bueno faz o domínio para tirar tudo, limpar o lance pelo Guarani, mas ele entrega a bola errado. Vai recomeçar o time do Ceará de novo, lá do campo defensivo. Carrega a bola o Luiz Otávio, curtinho na meia direita para a chegada do Kaique. Rolou na ponta pro Eric, tem a marcação do João Vitor, ele toca em elevação pro Breno, na entrada da área, tocou para trás, chegou cortando a zaga do Guarani. João Vitor vem arrumar lá perto da bandeira de escanteio, ninguém ajuda, ele dá um bico para fora, a bola sai lateral favorecendo o Ceará, à direita do campo de ataque. Na cobrança curtinha o Kaique faz o passe pro Eric, recebe de volta, tentativa de passe na ponta, chegou cortando a zaga do Bugre com o Mike, sai jogando o Bruninho, limpa o lance para cima do Maranhão.
Maranhão dá um toque de efeito, mas tem que recomeçar no campo defensivo com Alan Santos. Diogo Matheus recebe pela ponta direita, pisa na bola, a marcação vem, agora é o Guarani que fica curtinho, tocando bola na defesa, pressão pra cima do Lucão, ele dá um toque de 3 dedos ali pro João Vitor desviar de cabeça, chega roubando a zaga do Ceará, puxa o contra-ataque na entrada da área, o Eric domina, trabalha na canhota, cruzamento pro Bissoli, pra fora! O Bissoli estava ali perto da marca do pênalti, não teve força suficiente, ela foi pela linha de fundo. O primeiro ataque do segundo tempo é do Ceará. E uma curiosidade, Antônio Lupe, o que o mascote do Guarani está fazendo no campo de defesa? O mascote do Guarani no campo de defesa, às vezes não informaram ele que tem que trocar de lado, mas ele estava dando um giro para cumprimentar as crianças e toda a galera aqui no Brinco, e chama a atenção nessa jogada que, além da liberdade do Bissoli, a liberdade do Eric para fazer o cruzamento do lado direito. E vem o Guarani roubando a bola na intermediária, recebe pela meia esquerda, Bruninho estica na ponta, buscava o Bruno José, o Bruno Mendes não sabia que o Ceará estava lá, ele bateu a cabeça na bola, isso foi melhor para o Ceará, que despachou para o campo de ataque, vai sobrar tranquilo aqui atrás para o Lucão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Lançamento do Mike na ponta esquerda, tem espaço, o Bruninho domina com efeito, a bola acaba escapando, ele tem que voltar para buscar, rolou pro Matheus Bueno, tabela rápida com o João Vitor, encontrou o Bruno Mendes na entrada da área, subiu a bandeira. Bruno Mendes finaliza, a bola vai para fora, mas já estava levantado, é aquele lance que o assistente tem que esperar a conclusão para um provável lance de VAR, mas estava bem à frente, deu para ver daqui de cima, viu, Lupe? Então eu fico com vocês, porque assim, o assistente, segundo o protocolo, ele tem que esperar a conclusão da jogada, ou ele tem que estar bem convicto que o jogador estava impedido, porque se sai o gol com uma posição legal, o árbitro apitou impedimento, acabou. Aí vira uma confusão danada. Teve um lance no jogo do Criciúma e do Botafogo de Ribeirão Preto que deu uma confusão só no gol anulado do Criciúma. Exatamente, aqui o Bandeira subiu o instrumento primeiro, mas o árbitro não apitou. Vem o Ceará, tenta sair jogando no campo defensivo, Kaique pede falta, a falta vem, ele toca curtinho pro Breno, abre na meia direita pro Chay, faz o drible pra cima da marcação do João Vitor, rolou pro Maranhão, fez a inversão do lado esquerdo buscando o Paulo Vitor, Bruno José chega, toca na bola, coloca pra fora, lateral favorecendo o Ceará na esquerda do campo de ataque. João Vitor cobra curtinho pra chegada ali do Maranhão, domina o William Maranhão, devolve pro Paulo Vitor, grande jogada dele pela ponta, passou por 2, ficou com a bola ainda, muita habilidade do Paulo Vitor. Aí o Guarani chega fazendo o corte, a bola vai para fora, o arremesso favorece o Ceará no mesmo canto, ali na esquerda do campo de ataque pela intermediária. Jogou na ponta pro Pulga, a marcação chega em cima dele, mais um lateral pro Ceará. Se fosse jogo de futebol americano já era first down, de tanto que vai ganhando espaço. Volta o Ceará recomeçando no campo defensivo, fica com ela o Luiz Otávio, domina no círculo central, vai para fazer o lançamento, pediu bola curtinho, Kaique recebeu, Kaique Gonçalves pela direita, rolou pro Eric, tentou a tabela com o Chay, a bola bate no Mike, mais um lateral favorecendo o Ceará que não para de rondar a área do Guarani. A torcida do Guarani vai subindo o volume para tentar ajudar o time, fica com a bola o Eric, dança na frente do marcador, toca curtinho ali pro Kaique, fez o passe pro Chay, encontrou o espaço no primeiro drible, foi bem o Chay, mas o Lucão estava esperto para fazer o corte, tenta puxar o contra-ataque o Mike, mas o Bruno José vem buscar no campo defensivo, limpa o lance, passa até do companheiro, aí chega a marcação para consertar tudo pro Ceará. O toque do futebol CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Vamos chegando à marca de 7 minutos, segundo tempo, o SLB aqui no Brinco. Guarani 0. Ceará também 0, Eliel Almeida. Central da bola. 9 minutos de jogo no Mineirão, Palmeiras vai vencendo 1-0, gol de Rafael Veiga aos 29 do primeiro tempo. Futebol Globo CBN. Tá caído o Bruno José, sentindo camisa 17 do Bugre, recebeu até um pedido de desculpas ali do David Ricardo. Lupe. Ele fez o carrinho, né, pra cima do Bruno José e a bola pegou por último no jogador do Guarani, só que atingiu também o Bruno, por isso ele ficou caído, o jogador do Ceará pediu desculpas, lance normal aqui no Brinco.
E vem o Ceará atacando pela ponta direita mais uma vez. A jogada do Eric Curtinha com o Chay caindo do mesmo lado. Devolve para o Eric, recebe, busca o espaço, não tem. Ele recomeça um pouquinho mais atrás com o Kaique Gonçalves. Toque curto para o William Maranhão. Recebeu o Maranhão, tocou para o Chay, tá de costas. Abriu na ponta, perto da linha de fundo. Puxa para o pé esquerdo, faz o cruzamento rasteiro. O Eric se enrola com a bola ali. O William Maranhão toca para o Breno na meia direita. Tem que recomeçar. Kaique faz o cruzamento na entrada da área. De cabeça cortando bem o Alan Santos, vai brigar o Bruno Mendes, Luiz Otávio chega antes dele, balão subindo lá na defesa do Guarani, vai buscar o Bruno José, agora foi abalroado, fazia tempo que eu não usava essa, hein, Gabi Castro? Foi abalroado o Diogo Matheus, tá caído, tempo para você comentar esses primeiros minutos de segundo tempo e se houve alguma mudança taticamente, cara. 8 minutos em que o Ceará voltou melhor pro segundo tempo, é uma extensão do primeiro tempo, porque o Ceará continua com essa posse de bola. Chay e Eric vão ditando o ritmo de jogo, vão esfriando a equipe do Guarani, vão esfriando também as arquibancadas, porque você percebe neste momento a torcida incentivando, mas não consegue pressão, porque o time em campo também não consegue pressionar. Então acho que o Guarani, a missão dele é deixar o Ceará desconfortável na partida. O Guarani está muito recuado, precisa sair mais com essa equipe, a linha de zaga fazer aqui perto do meio campo para deixar o campo menor e acertar os passes, né? Porque o Guarani segue errando bastante no segundo tempo. Agora a tentativa foi de ligação direta, cortou a zaga do Ceará e fez outra ligação direta lá para a defesa do Guarani. Toque do Alan Santos forte, hein? Mas o Pegorari fez o domínio no campo defensivo pela esquerda. Lucão tenta fazer o lançamento, o Chay chega na pressão, a bola vai para fora, arremesso favorecendo o Guarani à esquerda do campo de defesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Bruno Mendes vem ajudar até na defesa, já que a bola não chega nele. Mesmo assim, o time do Ceará fica com a posse de bola, vai voltar lá atrás com o goleiro Bruno Pereira. Bruno sai jogando curtinho com o David, estava marcado, mas ele conseguiu encontrar o Paulo Vitor, limpou o lance, tem espaço pela intermediária, domina, tá pedindo na ponta o Pulga, a bola vai para ele, tenta a tabela com o Paulo Vitor, recebe pela meia esquerda o lateral, faz o passe de novo pro Eric Pulga, busca a jogada pela ponta esquerda na tabela com Bissoli, bem demais para fazer o corte o Diogo Matheus, mas sai tocando errado o Bruno José, mesmo assim a bola sobra, lançamento do Bueno, tinham 3 partindo pro campo de ataque. O David Ricardo chegou tirando a bola. Bruno Mendes deu o carrinho, reclama de falta. A falta está marcada por muito pouco. Não sai um contra-ataque do Guarani. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente. Foi placar de jogo. 10 minutos e 40 jogados. Segundo tempo é Série B aqui no Brinco de Ouro. Guarani. 0 para o Bugre. Ceará. 0 também para o Vozão, Eliel Almeida. Central da Bola. Teve gol na Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno Nazário, aos 8 do segundo tempo, o empate da Chape. Agora Londrina 1, Chapecoense também 1 no Estádio do Café. E aquelas vaias que o torcedor já, né, que o Lupe e o Gabi Castro estavam esperando, começam a chegar no Brinco de Ouro, porque a bola fica com o Ceará. Pela direita, o domínio do Chay, vai pra cima da marcação do Matheus Bueno, tenta o passe por baixo das pernas dele, chega bem pra cortar o Lucão, tá pressionado, tá marcado perto da bandeira de escanteio, ele despacha pra frente de pé canhoto. Chega disputando com ele o Bruninho, a arbitragem marca o lateral, favorecendo a equipe do Guarani, o Bandeira corrige o árbitro e é o Ceará que tem a cobrança pro Eric, lateral não tem impedimento, deu uma meia furada ali, o Mike acabou cortando o Lucão, batendo pra cima pra onde o nariz apontava, briga o Bruninho, tenta sair da marcação, o Breno diz que não fez nada, mas a arbitragem diz que o Breno fez. Comentarista pegou o microfone e quer falar, já diria Oscar Ulisses, Gabi Castro. É porque a vaia ela já estava programada quando eu conversava com o Eliel, 10 minutos, se não tiver mudança vai ocorrer 12 minutos e o Guarani não fez nada de diferente em relação ao primeiro tempo, não faz uma marcação pressão, não tem criatividade, não consegue finalizar, o Bruno Mendes está armando a equipe no meio campo, então a equipe precisa ter mais volume de jogo.
e vem trabalhando pela ponta esquerda, jogada do João Vitor, vem na marcação o Eric, ele tenta voltar a bola no Mike, mas ela bate no pé do Eric, por isso tem que recomeçar na intermediária ainda pela canhota. Matheus Bueno lá atrás para o último homem, que é o Alan Santos, já dentro do círculo central na linha que divide o campo, rola na esquerda para a subida do Lucão. Lucão toca na ponta para o Mike, domina, pede para o João Vitor passar, mas joga na entrada da área. Bruno Mendes, o desvio, a casquinha de cabeça, a bola vai para fora, mas o lance já estava invalidado. Outra vez subiu a bandeira para o centroavante do Bugre, Antônio Lupi. Cruzamento do Mike pela esquerda para o camisa número 9, o Bruno Mendes. Ele cabeceou, só que o bandeirinha pegou a posição irregular. Bruno Mendes fez um sinal de negativo com o dedo e um sinal de positivo para o Mike pelo cruzamento. E o goleiro Bruno Pereira também pede para todo mundo ir lá para frente. Não vai sair no toquinho não, goleiro do Ceará. São 13 minutos jogados aqui no Brinco. Você acompanha na CBN, tá tudo igual, tá 0-0 aqui no Brinco de Ouro. Lançamento direto do goleiro, vem de cabeça o Lucão para fazer o corte. Briga pela bola na ponta esquerda, o João Vitor conseguiu dar o último toque, deixar o último toque para o Kaique. O lateral favorece o Guarani, mas o Mike estava lá atrás, por isso demorou para fazer a cobrança do lateral. Mike gira para cima da marcação do Breno. A falta está marcada, reclamação do Eric, sobe o som da torcida e vem cartão aí. Lupe. Pro camisa número 35, Breno, obrigado Guarizo. Ele puxou o jogador do Guarani e o árbitro deu o cartão mais pelo som da torcida e pela reclamação do que pela falta. Falta, cartão amarelo para o 35 Breno. É o segundo cartão amarelo para jogadores do Ceará no jogo. Você falava das vaias, Gabi Castro, mas quando a torcida pressiona, a arbitragem dá uma espanada também, né? A torcida tá jogando junto, tá fazendo o papel dela, faz parte as vaias, porque de fato a equipe não faz um bom jogo, erra bastante, fica em impedimento, então não tem a leitura de jogo, porque o Ceará faz uma linha de impedimento, joga com a sua linha alta, quando o Guarani tem essa posse de bola, todos os zagueiros vêm para frente, então precisa ter esse entendimento. Por isso que eu cobro tanto do Guarani vir com essa bola trabalhando. Não adianta ficar fazendo o lançamento. Claro que uma hora ou outra pode acontecer, pode dar certo. Mas tem maior chance disso acontecer com esta bola bem trabalhada. E quem vem trabalhando a bola é o Ceará, mas o Eric Pulga deixa passar. Matheus Bueno pisa nela, consegue se livrar da marcação. Toca pro João Vitor, busca o contra-ataque, tem dois abertos. Bruninho abre na ponta direita pro Bruno José, vai levando pra linha de fundo. Domina Bruno José, cruzamento no segundo pau pro João Vitor de cabeça pra fora. Quando acelerou o jogo, apareceu a oportunidade. Cruzamento do Bruno José, o João Vitor estava marcado mesmo assim. Cabeceou, direção ao gol. Faltaram centímetros para essa bola chegar ali dentro da área do gol, meu caro Lupe. Depois de uma boa jogada entre Bruninho, que lançou o Bruno José pelo lado direito. Ele fez o cruzamento, o arco, que encontrou o João Vitor lá do lado esquerdo. Ele cabeceou pro chão, a bola quicou e saiu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Bruno Ferreira. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. Vamos chegando à marca de 16 minutos. É segundo tempo, Série B aqui no Brinco. Guarani 0. Ceará também 0. Eliel Almeida. Central da bola. Poucos minutos ainda do segundo tempo, o Palmeiras segue vencendo. Os dois times fazendo um jogo muito aberto, exigindo bastante das defesas. 1-0 Verdão. E aqui o Ceará saiu tocando a bola com uma certa dose de perigo, mas o Guarani não conseguiu aproveitar. Eric faz a tabela pela meia direita na chegada do Chá, invadiu a área, tocou pro Bissoli. Eric fez o cruzamento, desvio de cabeça do Pulga. A bola vai dentro da área, ainda do lado esquerdo, para ficar com a sobra do Paulo Vitor. Paulo Vitor domina, marcado pelo Bruno José. Volta o jogo um pouquinho mais atrás pro Maranhão, tentou o passe pro Chay, cortou parcialmente o Matheus Barbosa, mas a bola voltou pro Breno, dominou, ainda rondando a área. O Ceará fica com a bola, o Kaique toca na direita pro Eric, ajeita pra canhota, inverte o jogo de novo pro Paulo Vitor, drible bonito, chute de fora da área, pra fora!
Chegou numa trama envolvente o time do Ceará, quase jogando um bobinho dentro da área. Mas foi muito forte o chute do Paulo Vitor, ela foi pela linha de fundo, Lupe. O lateral esquerdo da equipe do Ceará, ele já dominou driblando com a perna esquerda e com a direita ele bateu. A bola saiu por cima da meta do Pegorari, assustando o goleiro do Guarani que vai para a cobrança do tiro de meta. Futebol Globo CBN, pode ligar aqui, tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Na entrada da área, Bruno Mendes domina, toca na esquerda pro João Vitor, rolou pro Bruninho, inverteu na ponta, buscava o Diogo Matheus, mas foi bem demais para fazer o corte por ali, o Eric Pulga. Ele tenta puxar o contra-ataque, mas a bola vai direto para fora e a gente já ouve Gabi Castro, os primeiros gritos de Regis aqui nas arquibancadas do Brinco. Que vai pro aquecimento, acho que é o meia do Guarani, iria acrescentar para poder o Guarani ficar com essa posse de bola, para poder ajudar na criação. O Guarani dá de graça essa bola pro Ceará toda hora, precisa criar, explora muito o lançamento e aí vai consagrando até agora a zaga do Ceará. Que consegue tirar mais uma bola ali, estava na espreita para tentar pegar o rebote o João Vitor, mas o domínio é do Chay, já atravessa a linha que divide o campo pela meia direita, carrega, vai para cima da marcação do Matheus Bueno, fez o toque pro Bissoli na ponta direita, cruzamento rasteiro, o Lucão chega consertando tudo para a zaga do Guarani, sai tocando curto com o Mike deixa com o João Vitor que já gira, busca o contra-ataque, vai para cima da marcação, ele toca a bola para frente para se livrar dela, não tinha ninguém ali, cara. Exatamente, então é isso que eu falo, é questão de criação. O João Vitor pega a bola do lado esquerdo e ele dá um chutão para frente, não tem absolutamente ninguém, então o Guarani ele não consegue criar jogadas, é um time muito espaçado ofensivamente. E vem o Ceará trabalhando bola com o David, rolou na esquerda pro Paulo Vitor, a bola é forte, mas ele consegue o domínio, fica com ela, leva pra linha de fundo, marcado pelo Diogo Matheus, pisa na bola, tenta uma pedalada, Bruno José chega na ajuda, passa dos dois, o Paulo Vitor cai, pede a falta e a falta tá marcada. Tá fazendo um carnaval do lado direito da defesa do Guarani. O Paulo Vitor, falta em cima dele, Lupi. Ele foi inteligente porque ele viu que não conseguiria fazer domínio. Ele coloca o corpo na frente do jogador do Guarani que já chega empurrando. Por isso a falta foi bem marcada, a falta do Diogo Matheus do lado esquerdo do ataque do Ceará. E agora a torcida aplaude porque Humberto Louser chama Regis. Daqui a pouco, camisa 78 do Guarani em campo. Enquanto isso, o Ceará tem falta pela esquerda. E é uma falta bem próxima do bico da grande área pelo lado esquerdo. Bateria antiaérea do Bugre formada dentro da área. 2 homens na barreira. O Chay tá na bola. O Eric também tá na bola. Os zagueiros do time do Ceará dentro da área. Lance de perigo aqui no Brinco. Lance de tensão. Bola cobrada pelo Chay. Ela bate na zaga do Guarani que consegue fazer o corte. O rebote volta pro Chay. Aí ele bate direto pra fora. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 20 minutos passados, segundo tempo, é Série B aqui no Brinco. Guarani, Bugre 0. Ceará. Vozão também 0, segura Eliel que vem pro ataque, o Guarani, Bruninho ganhou do zagueiro, deixou no chão, bateu, corta a zaga, para no goleiro Bruno. Ficou caído, Bruninho pediu o pênalti, tá caído até agora. Mas a bola ficou nas mãos do goleiro Bruno Pereira, tudo normal, segundo o árbitro. Central da bola, Eliel Almeida. Central da bola. Pela Libertadores da América, Nacional e Boca terminaram seus jogos. Seu jogo, na verdade, 0-0. O Deportivo Pereira venceu o Independente Del Valle por 1-0. Guarizô. Sim. Daqui a pouco, Regis e também o Bernardo, camisa número 28 no Guarani. Já o Gabi Castro comenta assim que o Humberto Louser fizeram as mudanças na equipe do Bugre. Pelo lado direito vem trabalhando já no campo de ataque o time do Ceará, sempre limpa para canhota, o Eric faz a inversão de jogo, busca o Paulo Vitor, Bruno José tá na marcação, pelo domínio da coxa do Paulo Vitor, Bruno José estava esperto para bater na bola, colocar para fora, o arremesso favorece a equipe do Ceará no campo de ataque, mas primeiro as alterações, Antônio Lupi. Camisa 19, João Vitor tá indo embora, Regis 78 tá no jogo, Regis 78 aplaudido, não sei se o Regis ou o João Vitor, acho que foi o Regis. E também tá entrando o 28, o Bernardo, na vaga do camisa de número 5, Matheus Barbosa. Matheus Barbosa tá fora com a 5, Bernardo com a 28 tá no jogo. Vem o Ceará tocando bola, já o Gabi Castro explica, lê
taticamente para o ouvinte da CBN Campinas, para você ligado no YouTube da CBN também. Vem trabalhando bola o time do Ceará, já pela intermediária no campo de ataque. Caio Breno pede a falta tá marcada, ele bate rápido pro Chay. Chay vai para cima da marcação de 3, toca de volta pro Breno, se livra do Regis, toca no William Maranhão, abre o jogo na esquerda pro Paulo Vitor. Paulo Vitor tá marcado, fez o passe curtinho pro Pulga, recebeu de volta, tentou o lançamento na entrada da área. Bem demais o Diogo Matheus para fazer o corte. É Regis no primeiro toque da bola, erra o passe, vem o chute de fora do Kaique, tem desvio, ela vai pela linha de fundo, escanteio favorecendo o time do Ceará, mas rapidinho o Bernardo no lugar do Matheus Barbosa e o Regis no lugar do João Vitor. Acerta Humberto Louser, mas com 22 minutos de atraso. Conversava com o Eliel exatamente sobre essa alteração, saída do João Vitor para a entrada do Regis, não funcionou, ficou isolado o João Vitor, Regis joga centralizado, troca na primeira volância, ali sai o Matheus Barbosa que errou muito, entra o Bernardo para dar mais qualidade. E o escanteio batido pelo Eric na entrada da área, tira Diogo Matheus de cabeça, é um novo escanteio favorecendo o time do Ceará. Se o Eric for bater, ele vai ter que dar a volta por todo o campo, mas é o Chay que se posiciona para a cobrança do escanteio. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Batida do Chay dentro da área, corta a zaga do Guarani, mas está viva ainda, a bola tirou apenas parcialmente o Diogo Matheus. Voltou no Chay, tentativa com o Kaique, está brigando com ele o Bernardo, tudo normal, segundo a arbitragem, segue o jogo, vem o Ceará para o campo de ataque. Na direita, inversão para o Eric, faz o domínio, chega a marcação do Mike bem próxima, dança para lá, dança para cá, faz o lançamento não, lançamento na entrada da área, aí o Lucão foi tirar, espirrou o taco, mais um escanteio favorecendo o Vozão e tem jogador sentindo ali, Lupe. É o camisa número 5, o 5 do Ceará, que é o Kaique Gonçalves, lateral direito. Coloca a mão na coxa esquerda, faz ali um movimento massageando os seus músculos da coxa. O árbitro chega lá e não dá nem bola para ele. Camisa número 5 que tá caído ali é o Kaique Gonçalves, vai se levantando. Enquanto isso o Ceará tem escanteio, Eric na bola. E o Chay tá aberto para receber na entrada da área. Bateria antiaérea do Bugre formada lá dentro. Bate direto, corta de cabeça por ali o Bernardo. Voltou pro Chay, perdeu pro Bruninho, tem chance de contra-ataque, acelera o Bugre. Vai o Bruninho, tem 2 jogadores na opção, ele rola na ponta direita pro Bruno José. Com o espaço, invadiu a área, entrou, bateu pra fora! Inacreditável! Tirou demais do goleiro Bruno José. Melhor chance do Guarani no jogo, Antônio Lupe. Que belo contra-ataque, o chamado contra-ataque de manual, puxado pelo Bruninho, do lado esquerdo. Ele foi levando a bola e no movimento muito rápido ele inverteu a jogada para o lado direito, onde estava o Bruno José, que ficou de frente com o goleiro Bruno Ferreira, só que na hora de tirar, tirou muito, tirou inclusive do gol. Bom momento do Guarani no jogo, Bruno José quase abre o placar. O jogo tá parado, Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, tá caído. E o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar do jogo. 25:50, é segundo tempo, Série B aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0 para o Bugre, por muito pouco. Ceará, que teve um gol anulado no primeiro tempo, também 0, ele é o Almeida. Central da Bola. Teve gol no jogo entre Vila Nova e Sport, 1-0 para o Sport, Luciano Juba. Aos 23 do segundo tempo, o Sport vai vencendo e voltando ao G4. Futebol Globo CBN. É, Gabi Mexe. Castro. Pois não. A primeira, 27-20. Bruninho. 27-20 ao Bruninho. Bruninho tá indo embora aplaudido. Entra o 20, o Lucas Silva, que é atacante. Lucas Silva, 20, tá no jogo na vaga do Bruninho. E tem uma também no Ceará, que a placa vai subir só daqui a pouco. Não tem ninguém não, é o lateral esquerdo que tá ali. É, também eu tava esperando, mesma coisa. Ilusão de ótica aqui no Brinco de Ouro. É que a luz tá tão boa que a gente tá vendo coisa, Lupe. Vem trabalhando bola o time do Ceará, saindo do campo de defesa, o David tá marcado, faz a inversão de jogo, o Mike chega de cabeça, impede essa bola
de chegar no Eric. Tenta puxar o contra-ataque, o Matheus Bueno já faz o lançamento lá na ponta direita, buscou o Bruno Mendes, caiu, ajeitou de cabeça o Regis, tá valendo o domínio do Bruno José, toca pro Bernardo, abre pro Regis na ponta direita, domina, fica com ela, vai na entrada da área, tentou a tabela, o Bernardo com o Regis, chega cortando a zaga do Ceará. Vai sobrar agora pro Alan Santos. Ele recomeça com o Lucão, o último homem. O Guarani começa a tentar uma pressão nesses instantes do jogo, do meio do segundo tempo pra frente. Lançamento do Lucão, a bola vai direto, fica fácil com o goleiro Bruno Pereira. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Você sabia que foi a Monroe que inventou o amortecedor? E hoje os carros mais avançados do mundo usam Monroe. Mais segurança e inovação. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Guarizo, com o Regis em campo, com o Matheus Bueno em campo, com o Bernardo em campo, não é pro zagueiro Lucão dar lançamento que nem ele deu agora, né? E em jogo também, de poucas oportunidades, escassas, Bruno José não pode perder o gol. Um ótimo contra-ataque do Bruninho, cara a cara, o Bruno José dominou mal mais uma vez. É a ansiedade tomando conta. E o Regis tenta roubar a bola aqui, mas conserta tudo o time do Ceará, tem gol na rodada, ele é Almeida. E a Série B do Campeonato Brasileiro tem novo líder, Guarizo, é o Vitória da Bahia. Yuri Castilho de cabeça abriu o placar pro Vitória em cima do ABC, com isso Vitória chega aos 41 pontos e assume a liderança da Série B. Mexe. Pois não, Antônio Lupe. O Ceará mexe pela primeira vez, está indo embora o Chay com a 14, entra o Jean Carlos. Jean Carlos com a camisa número 10, aquele mesmo, ex-náutico, Novo Horizontino. Jean Carlos, meia, tá no jogo. É, Gabi Castro, o elenco é forte, sim. Só para tirar uma dúvida, quer dizer que o Chay saiu ou o Chay sai? O Chay sai. Chay saiu. E lá vem o Guarani. Diogo Matheus faz o domínio na entrada da área. Bom drible pra cima da marcação. Bateu de canhota, Bruno. Boa defesa do goleiro Bruno Pereira. Aplaudido o Diogo Matheus pela finalização, porque é aquele drible. Como é que chama esse corte aí? É tipo uma. Não corte de cabelo, o drible que ele deu, Lupe, pra bater de esquerda. O drible chama foice ao contrário. Ele dá tipo um foice na bola, uma facada, e ela vai pro outro lado. Foi-se na contramão e na finalização de perna esquerda. Eu tô aqui atrás do gol e fiquei com a sensação que essa bola ia pra rede, só que o goleiro Bruno Ferreira fez a defesa. Você quer responder a pergunta do Eliel, se o Chay sai ou o Chay saiu? Chay sai. Lá veio o Guarani tentando, Matheus Bueno, opa, cartão pro Matheus Bueno, deixou o braço ali em cima do Breno. Mais um amarelado no bugre, Lupe. Matheus Bueno, e tá falando cobras e lagartos ali pro árbitro. Tem que tomar cuidado, porque o árbitro, por reclamação, já amarelou agora há pouco o Bruno José no primeiro tempo. É o segundo amarelo para jogadores do Guarani, além do Matheus Bueno, que recebeu agora, o Bruno José também tá amarelado. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 30 minutos passados aqui no Brinco, segundo tempo é Série B. Guarani 0. Ceará também 0, ele é Almeida. Central da Bola. 32 minutos do segundo tempo, o Palmeiras segue vencendo. 1-0 pro Verde pra cima do Atlético Mineiro. Futebol Globo CBN. Pressão do Regis pra cima do goleiro Bruno Pereira, que tem que despachar a bola do jeito que dá, arremesso lateral favorecendo o Guarani. Pela esquerda, voltando pro campo de defesa, o Mike pro Lucão. Vem a marcação do Bissoli, ele recomeça o jogo com o goleiro Pegorari, que abre curtinho pro Alan Santos. Alan Santos domina pro Diogo Matheus, já deu seta por ali o Bruno José, mas ele preferiu ficar com a bola, volta um pouquinho mais atrás pro Alan, devolve pro Diogo, bola perigosa, passou do Eric Pulga, fica tentando contra-ataque o time do Guarani, mas vai recuar o Bernardo, porque tá marcado por 2, se enrolou com a bola, ela foi pra lateral, arremesso favorecendo o time do Ceará na esquerda do campo de ataque. Vem pra cobrança o Paulo Vitor.
se apresenta para receber o Jean Carlos, devolve para ele, Paulo Vitor faz o drible para cima do Bruno José, volta, recomeça lá atrás, segue com 3 zagueiros o time do Ceará. 31 e 40 do segundo tempo, tudo igual aqui no Brinco. Vai ficando com a bola o Luiz Otávio, deixa curtinho pro Kaique, recomeça com o goleiro Bruno Pereira. Domínio do goleiro, o time do Guarani faz aquela meia pressão, Bruno Mendes vai chegando, trotando ali para tentar tirar essa bola do David, que volta com o Luiz Otávio no campo defensivo. Domínio do Luiz Otávio, vai carregando bola, sem ser incomodado, toca para lá, toca para cá, vem o time do Ceará, tentando sair agora com o Breno, sim. Só para corrigir aqui uma informação, corrigir não, porque foi o VAR que atrapalhou tudo aqui. O gol do Vitória do Yuri Castilho foi anulado por impedimento, com isso o Sport é o líder da Série B, vai vencendo, é o novo líder da Série B, vencendo o seu jogo diante do Vila Nova, Sport 1-0. E o Guarani de olho em todo mundo para tentar chegar no G4. Mas por enquanto tudo igual aqui no Brinco. E a falta marcada agora em cima do Paulo Vitor. Matheus Bueno já tem amarelo. Só põe a mão na cabeça e sai de perto, né, Lupe? E não, o árbitro pode expulsar o camisa 18 do Guarani. Reclama, mas reclama de costas pro árbitro. É falta que pertence ao Ceará, falta pelo lado esquerdo. Jean Carlos, camisa 10 na cobrança da falta. É canhoto, é habilidoso o João Carlos a bater. O Jean Carlos. O João Carlos também. A bateria antiaérea do Bugre está formada na entrada da área. Jogadores em fila, ali em cima da linha, para ter aquela movimentação na hora da cobrança. Momento de tensão aqui no Brinco, 33 minutos do segundo tempo, tá 0-0. Jean Carlos vai ser autorizado, 3 homens na barreira. Primeiro o árbitro foi lá dar uma bronca nas reservas do Ceará. Agora sim ele vai deixar fazer a cobrança. Tá na bola o Jean Carlos. Até um silêncio aqui no Brinco, ele joga na entrada da área. Alan tira de cabeça, mas ela sobra pro Breno, arrisca de fora, ela vai longe. Vai de presente para a torcida do Ceará e cai no fosso essa bola. Apenas tiro de meta favorecendo a equipe do Guarani. Tiro de meta mal cobrado, vem para o contra-ataque. O time do Ceará pela ponta esquerda, Jean Carlos, cruzamento, corta o Alan Santos. Corta o Alan Santos, tira a zaga do Guarani. Tenta sair para o contra-ataque. Fica com ela o Lucas Silva, primeira bola dele, tesoura para cima do jogador do Bugre e a falta está marcada. Nesse momento eu sei que o Antônio Lupe está marcando a renda, então eu não vou parar para chamá-lo. Mais um grande público aqui no Brinco de Ouro. Vem pelo lado esquerdo o Paulo Vitor, faz o lançamento para o Pulga, deixa a bola passar, vai sobrar fácil para o goleiro Pegorari. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Guarani público. Pela esquerda, lançamento para o Regis, recebe, deixa a bola passar, vai perto da linha de fundo, 2 chega na marcação, ele volta para o Mike que tem espaço para calibrar o cruzamento, driblou bonito na perna direita, rolou para o Bernardo, abriu na ponta para o Diogo Matheus, cruzamento, Bruno Mendes, tira a zaga do Ceará. Lance de perigo do Bugre, mas agora está tudo aberto para o contra-ataque do Vozão. Lançamento do Jean Carlos, vai tranquilo para ficar com ela o jogador Alan Santos. Que belo público, Antônio Lupe. Espetacular para uma quarta-feira, 9h30 da noite. Público total, 10.443 torcedores. 10.443 torcedores, renda R$224.720. E o Guarani vem tentando dar alegria para essa torcida. Do lado direito, domínio do Bruno José, passou dando seta o Diogo Matheus, a bola vai para ele, tem 2 na marcação, vai ter que recuar. Toca pro Bernardo na entrada da área, fez a tabela, buscou o Diogo Matheus na linha de fundo, bola forte demais, ele não conseguiu chegar nela. Aí deu um bico até para respirar, né, Lupe? Até para respirar, mas para tirar a respiração do pessoal da TV, porque ela passou tirando tinta de umas 4 câmeras que estão ali posicionadas atrás do gol. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro Bruno Ferreira do Ceará. E o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 36 minutos passados, é segundo tempo Série B aqui no Brinco. Guarani 0 Guarani. Ceará 0 também para o Ceará, ele é o Almeida.
Central da Bola. Jogo também no 0-0, Vitória e ABC, jogos com gols, Sport 1-0 para cima do Vila Nova, Londrina e Chapecoense 1-1, Juventude 1, Novo Horizontino 0. Cruzamento rasteiro do Bruno José, ameaçou bater roupa, mas ficou com ela o goleiro Bruno Pereira quando vinha fechando o Lucas Silva. Gabi Castro, a opinião CBN aqui no Brinco. E a bola segue queimando nos pés dos jogadores do Guarani, é uma equipe insegura, então a gente viu o Bernardo em 2 oportunidades, poderia ter finalizado, uma da entrada da área, uma na área e não finalizou. Olha o Ceará. E quem finaliza é o Jean Carlos, ela vai por cima do gol defendido pelo Pegorari, apenas tiro de meta, cara. Então mostra uma insegurança da equipe do Guarani, que poderia ter finalizado, em momentos preferiu o passe, e aí já a marcação já chega da equipe do Ceará. Bruno José precisa entrar mais no jogo, o Regis precisa ter esse entendimento. Então o lado direito do Guarani segue sendo a melhor opção. E o Pegorari tá marcado ali pelo Jean Carlos, por isso ele despacha pra frente e vai buscar o Bruno José, que faz um belo domínio, já não passa pro jogo, Matheus encontrou o Bruno Mendes na entrada da área pelo lado direito, levou pra ponta, tentou cruzamento, corta o Luiz Otávio, a bola vai pra fora, lateral favorecendo o Guarani, Bruno Mendes vai deixar pra alguém bater, não vai querer ter pressa, até porque o Ceará para o jogo, Lupe. Para o jogo porque são 3 trocas. Primeiro, 79, Guilherme Bissoli tá indo embora. Entra o Kleber, isso, Kleber com a 89. 89 Kleber tá no jogo, saiu o Bissoli com a 79. Ih, não saiu ninguém não, vai depois. Por enquanto o Bissoli tá no jogo. E o jogo tá valendo com o Regis dominando a bola na canhota. Toca curto pro Bernardo na entrada da área, abre o jogo na esquerda pro Mike. Domina o Mike, calibra o cruzamento, corta a zaga ali com o David. Briga o Matheus Bueno, mas a bola fica pro time do Ceará. O Guarani chega pra pressão, arbitragem para o jogo e marca a falta. O árbitro já tinha sinalizado essa mudança e agora que parou tudo, vai ter que entrar o departamento médico. Quem sabe também faz a troca, né, o Lu? Eles ficaram numa indecisão porque o árbitro liberou as trocas, aí os jogadores mandaram esperar um pouquinho, então o jogo agora tá parado. Acredito que as trocas serão realizadas ou não, né? Tem que esperar a autorização do árbitro, mas são 3 jogadores do Ceará. O Kleber, o William Formiga 22 e o Janderson, camisa número 77. Agora sim as trocas. Sai o 79, o Guilherme Bissoli, entra o Kleber com a 89. Kleber é atacante. Essa é a primeira das 3 trocas que o Guto Ferreira vai realizar. Sai o 21, que é o Paulo Vitor, e entra o William Formiga, que é o 22. William Formiga, ex-Vila Nova, lateral esquerdo com a 22, está no jogo na vaga do Paulo Vitor. E o Janderson, camisa número 77, entra na vaga do Eric, camisa número 11. Portanto, as 3 trocas. Eric, Bissoli e Paulo Vitor foram embora. Kleber, Janderson e Formiga estão no jogo. Gabi Castro é um elenco forte, né? São jogadores praticamente do mesmo nível, né? Exatamente. E ele não muda, são jogadores da mesma posição. Então sai o Paulo Vitor, lateral esquerdo, que em determinada partida do jogo foi como ponta, e o William Formiga deve fazer isso também. Janderson, um jogador muito rápido, aquele mesmo ex-Corinthians. E o Kleber, centroavante, né? Grandalhão, vai para brigar ali com o Lucão nos últimos minutos. Já passamos dos 40 minutos, então renova o fôlego e vai para prender a bola. No passe fazendo pivô ali o Kleber, bola na esquerda pro cruzamento do Pulga, corta a zaga do Guarani com Alan Santos parcialmente, consegue tirar, não consegue tirar o Bruno José, não, voltou pro Jean Carlos rondando a área, o time do Ceará recebe Janderson, tenta ali uma caneta pra cima do Bruno Mendes, bola roubada por ele, puxa o contra-ataque, Mike, lançamento na ponta esquerda pro Lucas Silva, partiu pra cima da marcação, esqueceu a bola. Ela sai apenas em tiro de meta, favorecendo a equipe do Ceará. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 41 minutos. Segundo tempo é Série B aqui no Brinco. Guarani 0. Ceará também 0. Ele é Almeida.
Central da Bola. 43 minutos de jogo, 44 minutos agora no Mineirão por enquanto, vai dando verde com gol de Rafael Veiga. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0. Futebol Globo CBN. Escanteio cobrado pelo Jean Carlos. Alan Santos subiu mais que todo mundo, corta para a zaga do Bugre. É o último homem para ficar com a bola por ali. O Breno não tinha para quem tocar. Ele fez a finta para cima do Regis, mas agora se perdeu. Voltou tudo lá atrás o Kaique. Pro goleiro o Bruno Pereira, manda lá pro campo de ataque, busca o Kleber, que é alto. Kleber vai na disputa de bola, depois o desvio do David, leva para a ponta esquerda. Alan Santos de novo para cortar mais uma pro Bugre. Bruno Mendes recebe no meio de 3 ali no círculo central, consegue ajeitar de cabeça pro Bernardo, limpa o lance, limpa 2 vezes, deixa no chão. Luiz Otávio abre na direita pro Bruno José, faz o domínio, vai para cima da marcação do Formiga, tocou curto pro Bruno Mendes, teve que sair da área, voltou o jogo um pouquinho mais atrás pro Diogo Matheus. Diogo espera alguém passar, vai tentar jogar na área, faz o cruzamento do lado esquerdo, corta parcialmente de cabeça o Kaique, vai sobrar pro Mike, rolou pro Bernardo na entrada da área, fez a tabela com o Lucas Silva, recebeu de volta. Guarani dá uma respirada, espera o time chegar à volta lá atrás com o Lucão, a torcida fica doida com o time do Guarani que volta lá no Pegorari. Sai jogando com o Lucão pela esquerda, foi rondando, mas acabou ficando sem a bola. O Bugre tenta chegar o Bernardo, o Janderson chega, comete a falta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Mexe. Vamos lá, Lupe. Saiu camisa de número 17, Bruno José. Entrou Robinho, atacante, com a 8. E saiu Matheus Bueno com a 18. Entrou 29, Isaac, no Guarani. Últimas alterações do técnico Humberto Louser para tentar buscar a vitória nesse finzinho de jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. É troca só de pulmão do técnico Humberto Louser, Gabi Castro? As trocas do Humberto Louser não estão erradas. O problema é o tempo que elas acontecem. Com 44 minutos, o que a gente vai poder cobrar do Isaac? O que a gente pode cobrar do Robinho fazendo a estreia com a camisa do Guarani? Então, hoje o treinador demorou muito para fazer as alterações. No intervalo eu já tinha feito a leitura de jogo e o Humberto Louser era muito mais competente do que eu. Eu já tinha falado do Regis na presença do João Vitor e demorou também para fazer essa última. Vem o Ceará, invade a área, o Pulga. Aí ela vai direto pela linha de fundo, até porque ele ficou esperando o contato e o contato não veio, né, Lucas? Não veio, e ó que o Pulga é ligeiro. Pelo lado esquerdo foi costurando a defesa do Guarani, só que poderia ter escolhido uma opção melhor. Escolheu o pênalti, não aconteceu, tiro de meta pro Pegorari. Que sai batendo curto ali pro Isaac na lateral esquerda, essa bola o Kleber quase pega. Lucão, marcado, bate o pé nela, o Jean Carlos, o lateral favorece o Guarani pelo campo de defesa, ainda pela esquerda, o Mike que estava lá na frente para tentar já puxar uma jogada, volta lá perto da área para fazer a cobrança do lateral. Vai se movimentando o Isaac, o time do Ceará faz uma pressão nesse finzinho, vamos chegando aos 45, vamos até 50, informou Antônio Lupe aqui na CBN. Guarani sai jogando curtinho, domínio do Alan Santos, faz o passe na frente pro Robinho, escorregou o Robinho, perdeu a bola pro Janderson, bateu em cima do Lucão, ela tá viva do lado esquerdo, ficou com ela com o cruzamento do Jean Carlos, tentativa de cabeça, tira a zaga do Guarani, mas ela volta para a equipe do Guarani, da equipe do Ceará no campo de ataque, fica com ela do lado esquerdo, passe ali pro Formiga, fez o cruzamento, corta mais uma, vai ficar com dor de cabeça o Alan Santos, outra vez pelo lado esquerdo, jogada com o Pulga, vai buscar fazer a defesa ali, o Bernardo, proteção dele, a bola vai direto para fora, apenas tiro de meta favorecendo o Bugre. Dá tempo ainda, Gabi Castro? Tempo dá, mas é por conta dos minutos que faltam, porque pelo que o Guarani está apresentando, foi muito ruim, mas olha só o Lucas Silva agora. Pela esquerda, jogada para cima do Luiz Otávio, caiu na entrada da área, falta! Pênalti. É pênalti? Tá expulso o Luiz Otávio, essa falta foi dentro da área. Ele marca a falta fora, na minha opinião foi dentro.
Olha, eu vendo daqui, Lupe, daqui de cima, eu tive a total impressão que ela foi fora da área. Claro que o VAR vai chamar. O Luiz Otávio já tinha amarelo. O Lucas Silva, pelo menos ao meu ver, Gabi Castro, você tá na visão aqui do lado. Ele por um passo, ele não recebe o pênalti. Pelo menos a impressão que eu tive é olho nu. Fiquei com essa mesma impressão da falta fora da área. Acerta o árbitro em expulsar o zagueiro do Ceará, que já tinha um cartão amarelo. Dá este segundo cartão, porque o Lucas Silva estava prestes a entrar na área. Falta bem cobrada. Faltando 4 minutos, tem um jogador a mais. Então agora é ou trabalhar bem essa bola ou acertar o cruzamento, que não aconteceu durante a partida de hoje. Guarizo. Sim. E a gente acompanha alguns treinamentos do Guarani. Alguns treinos são abertos de forma total. E o Diogo Matheus tem um aproveitamento espetacular nas faltas durante os treinamentos. E dali ele costuma acertar algumas. E é ele que está na bola, é falta para o Guarani e mexe a equipe do Ceará. Sai o 16, o Eric Pulga, e entra o Sidney, camisa número 12 no Ceará. Agora tira um atacante, põe um zagueiro, reforça novamente o sistema defensivo, o Guto Ferreira. Já para tentar ganhar um ponto, né? Mas tem falta perigosa ao Bugre aqui dentro. É pela esquerda, pertinho do bico da grande área. Diogo Matheus está colocado na bola. Todos os jogadores em fila na força aérea do Bugre. É aquele momento de tensão, mas de tensão positiva aqui no Brinco de Ouro. É momento de esperança. É falta para o Guarani. Tem 2 na barreira, só todo mundo acreditando que o cruzamento vai para dentro da área. Diogo Matheus pode surpreender e bater direto. Autorizado Diogo no segundo pau. Corta de cabeça a zaga do Ceará. Coloca pela linha de fundo. Escanteio para o Bugre. Todo mundo fica lá dentro da área. O Regis vai para a cobrança pela direita, Lupe. Desvio no camisa número 95, William Maranhão. Escanteio Guarani. Regis na bola e a torcida vem junto. A torcida vem junto. Último minuto aqui no Brinco. Cobrança do Regis no primeiro pau. Desvio de cabeça na trave. O Bruno Mendes cabeceou na forquilha essa bola. Quase que o Bugre abre o placar agora na saída de bola. Posse para o Ceará. Que grande chance do Bugre. Acabou. A cabeçada do Bruno Mendes que explodiu no travessão, Guarizo. Acabou, Eliel Almeida. Acabou no Mineirão, vitória do Palmeiras. O Verde larga na frente nas oitavas de final da Libertadores. Rafael Veiga, aos 29 do primeiro tempo. Palmeiras 1, Atlético de Minas 0. Amarelo. Para quem? Aparentemente para o Diogo Matheus. Também acho. Ele aponta ali para o Diogo Matheus. Está com o cartão amarelo na mão. Acredito que foi para ele, vou confirmar aqui. Agora, sem perigo de infarto, tem gol na rodada, Antônio Lupe, ele é homem. E o gol valeu, gol do Vitória. José Hugo, aos 44 do segundo tempo, o Vitória assume a liderança da Série B, 1-0 para cima do ABC. Esse time do Vitória dá trabalho. Vem o time do Ceará com 10, tentando chegar no campo de ataque. Jean Carlos domina, Bernardo chega para cortar. Janderson rouba a carteira dele na entrada da área. Dá um drible bonito para cima do Mike. Toca na ponta direita, já dentro da área. Tenta o Jean Carlos. O último toque é dele, apenas tiro de meta para o Guarani. Deu até uma certa sorte ali a zaga do Bugre, com a bola voltando na perna do Jean Carlos, Lupe. Perna do Jean Carlos, que acabou relando por último na bola. E a torcida do Guarani vem junto porque tem mais um. E por isso o Diogo Matheus tem pressa. Vamos até 51. Já temos 50 e 10 nesse segundo tempo. Tem que ter pressa o Guarani para tentar chegar no gol. Lucão toca a bola na esquerda pro Mike. Domina, pede curtinho ali o Bernardo. Devolve para ele. Mike volta. A torcida pede pressa que o juiz pode acabar o jogo a qualquer momento. Lançamento pro Diogo Matheus na ponta direita. Fechadinho o time do Ceará. Domina, fica com ela. O Diogo Matheus volta. Recomeça no Alan Santos. Não tem espaço para atacar o Guarani. A torcida fica impaciente. Gira a bola. Lançamento do Mike na entrada da área para o Lucas. Recebeu, invadiu, caiu. A arbitragem não dá nada. Tentou cavar um pênalti ali o Lucas Silva. Tudo normal, segundo o senhor Diógenes, Lupe. O que me chamou a atenção foi que o assistente não marcou nada, né? Ele ficou olhando e aí depois que o árbitro deu o tiro de meta, ele acabou apontando com seu instrumento de trabalho. Lance polêmico com certeza vai pro VAR. Mas já mandou seguir.
Bate pra frente o goleiro Bruno Pereira quando apita o árbitro. Ele mandou esperar, hein? Mandou esperar? Ele tá fazendo sinal de espera pro goleiro. Ah lá, mandou voltar o lance, mas ele não tinha apitado ainda. É, exato, mas agora quando ele apitou... O goleiro tem toda aquela migué, cobrar rápido o tiro de meta. Nada. Mas forçou ali o Lucas Silva, houve o contato, mas tentou proteger o jogador do Ceará. Tá correto o árbitro e também o VAR. Tudo igual aqui no Brinco. Vai esperar bater para pedir a bola. Apita o árbitro. Final de jogo aqui no Brinco de Ouro. Opa, olha a discussão lá. Tem confusão, mas final de jogo aqui no Brinco de Ouro, Nilson. Agora o bicho pegou, hein? 0. Ceará. Também 0. Vou passar o posto de narrador pro Antônio Lupe, porque ele tá mais perto da confusão ali. É o Maranhão, 95 tá ali, o Lucas Silva. Eu acho que ainda foi consequência do lance de um possível pênalti que o Lucas Silva pediu e o árbitro não deu e o clima esquentou entre o Maranhão e o Lucas Silva. Só que foi uma confusão generalizada aqui no Brinco, Guariço. Já contornada, os jogadores do Ceará ficam bravos, né? Pedindo simulação e o jogador do Guarani dizendo que não simulou, que foi derrubado. Estádio cheio, 10 mil torcedores, a partida acabou, os atletas, por gentileza, né, ir pro vestiário, não fazer um papelão como esse, porque daí instiga os torcedores que já vão próximo ali para poder xingar os atletas do Ceará. Então, partida encerrada, cada um por um lado, para não protagonizar as cenas que nós vimos há pouco. Eliel Almeida, é contigo, depois de Guarani 0, Ceará 0. Central da Bola. São 11 horas e 28 minutos. Obrigado, Marco Guarizo. Rápido intervalo. A gente volta já com o Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Apresentação Eliel Almeida. São 11 horas e 30 minutos devido ao horário e aí obrigatório da Voz do Brasil. Nós vamos encerrando a nossa transmissão. Meu caro Gabriel Castro, obrigado pela sua participação. Amanhã no CBN Esportes a gente repercute este empate com sabor amargo para o torcedor que lotou aí o Brinco de Ouro. 10 mil pessoas nesta quarta-feira à noite, mas nada deu certo. O torcedor sai decepcionado daqui com o sentimento de que a equipe poderia ter feito a sua parte. A torcida e a diretoria com toda a festa fizeram. Grande abraço, Eliel. Marco Guarizo, obrigado. Bom retorno aí pra você. Até amanhã. Um abraço, Eliel. Ainda bem que não precisou votar no craque do jogo. Até mais. Valeu, Antônio Lupe. Aquele abraço. Valeu, Eliel. Aquele abraço, Guarani Ituano, próximo sábado, hein, Itu?
Obrigado, Nilson Belisário. Obrigado também ao Naldo Araújo. Você fica agora com a Voz do Brasil. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK